Então o que é que acontece? Cá estou eu outra vez a gravar mais um episódio para o meu podcast Cabeça no Ar. Desta vez convidei o meu amigo Rui Malvarez a vir passear comigo à Mata de Belas, que é um espaço que é muito bonito, mas eu não conheço, é a primeira vez que estou cá. O Rui é uma alminha criativa, é empreendedor, trabalhou em publicidade, teve a sua própria produtora afim, já escreveu um livro para crianças, já fez 2 espetáculos a solo, tem um podcast de muito sucesso chamado Sopro e muitas outras coisas que vou saber hoje. Eu já conheço o Rui há mais de 10 anos, mas na verdade raramente tivemos a oportunidade de estar à conversa. Portanto, está aqui a desculpa perfeita para estarmos juntos, para saber mais sobre ele e para aprender com ele. Fiquem desse lado, aproveitem a conversa e até já. E amanhã vou gravar outro. Vais? Vou à Joana Gama também. Pronto, mas Mas não é tem um online. cenário deste gabarito. Não, nem pensar, Não é existe, Riverside, não tem nada a Não ver tem com um isso. GPS ativado num relógio. Não, é assim Não, é? Não tem toda esta qualidade botânica. Eu agora compreendo a Esta fauna Cristiano, e flora. finalmente eu compreendo a Cristiano. És um homem que tem tudo. É incrível, não é? É um podcast que é um cenário que muda constantemente. Imagina o que é que eu investi aqui para poder Sim. ter um cenário que está constantemente a mudar. Esta difusão de luz que temos agora. Não aqui. é? Exato. Bonita. É incrível, amigo. Então como é que tu estás? Estou bem, estou bem. Estás muito bem? Epá, muito bem não estou. Sabes que eu tenho muita dificuldade em estar muito bem. Olha, e por acaso falava disso com a minha psicóloga hoje de manhã, quando tive consulta. Que é... Então vais levezinho. Tiveste consulta hoje, mas Bem, levezinho. ainda bem, se isto tivesse sido feito antes da consulta, estamos aqui super deprimidos. Era uma consulta Não, agora. ia correr muito mal. Sabes que quando, pelo menos eu falo por mim, obviamente depois cada pessoa criativa terá as suas ansiedades, mas a minha ânsia de criar é tão grande que quando eu tenho os projetos ainda a marinar, ou seja, eles não há um encalço em que eu percebo que já estou perto de lançá-los ao mundo, eu não estou muito bem. Ou seja, estou tão preocupado em que as coisas corram bem, em qual vai ser o resultado do projeto, se é mais um projeto com o qual eu me identifico, não é? Porque uma coisa é a ideia e outra coisa é quando tu o entregas. E vês a reação do público, não é? Porque eu crio para os outros, crio para mim, mas crio sobretudo para os outros. Isto não me permite estar muito bem porque estou com essa ansiedade com essa permanente. Pá. Então tu agora estás a trabalhar noutro espetáculo? Não, olha, agora estou a fazer uma série de sketches. Uau, bem, estou super Este gajo manda-se a tudo. Tem que ser. Eu Incrível, meu. estou a fazer Que uma série de coragem. sketches com atores incríveis. Portanto, imagina o que é tu escreveres e depois tens as pessoas, pá, que se calhar mais do que aquilo que esperavas, tens pessoas melhores do que aquilo que alguma vez esperaste, e que vão ser lançados na online durante o mês de junho, os primeiros, e então está a ser um grande desafio. Já tinha escrito muita coisa de comédia, mas já tinha escrito sketches de uma forma amadora. Agora é uma coisa assim mais a sério, com um bocadinho mais de produção, embora com o toque muito caseiro, porque não temos ninguém por trás, nenhuma produtora, nenhuma marca, portanto é um projeto que queremos ver como é que vai correr depois de ser lançado. Mas como é que uma surgiu? aposta. Como é que surgiu a ideia de fazer um projeto destes sketches de comédia? Olha, sabes que eu sentia que nas redes sociais estava-me a faltar qualquer coisa mais estruturada. Estava a fazer muitos conteúdos, muita coisa solta, às vezes um pouco planeada, um bocado amadora. E depois tu repara, eu tive uma produtora de publicidade, não é? Portanto, eu fiz muitos filmes. E então eu cheguei a um ponto em que eu olhava para o meu Instagram e dizia, pá, estou com vergonha disto. Porque isto está muito amador. Então, eu sou um gajo que tinha uma produtora que filmava a sério, com luz, com boas câmaras, Tudo é com bom? um bom Sim, som. sim, E de repente tenho aqui um Instagram perfeitamente amador. Eu não estou a dar a mim próprio aquilo que dei enquanto produtor executivo e realizador na produtora. Então disse, não, eu agora quero para as redes fazer uma coisa mais organizada, mais estruturada, mais profissional, que tenha uma cadência certa e que me obriga a uma coisa importante que eu não tenho, que é a resiliência. Não tens? Epá, Como é que tu chegas? Calma, Desculpa lá. É. Não digas isso. Não, eu então, se tu não tens resiliência, eu não tenho mesmo nada. Zero, nulta. Não pode ser. Não, Tu pronto. tens que ser um gajo super resiliente para eu me sentir bem comigo próprio. Pronto, mas nesse Ok? sentido que tu estás a utilizar, que é a resiliência de ir à procura de fazer coisas que me fazem bem e de lutar pelos meus sonhos, isso é verdade, eu tenho. Mas depois nos projetos que crio, eles acontecem muito pontualmente e eu muitas vezes não dou seguimento, quero ir logo para um novo, sabes? Portanto, digamos que eu tenho que ter uma cadência às vezes para as coisas também ganharem estrutura, para as coisas terem algum impacto, para vir algum resultado. E eu faço um espetáculo, 5, 6 datas, está feito, vamos para outra. Tu és um gajo de ideias, não é? Tens montes de ideias. Portanto, tu adoras
criar a ideia e depois ver o resultado. Exato. Eu não sei O processo pelo meio por ti passava. E já está. Exato. Já está. Tipo, Olha esta ideia, fazer acontecer, já está. Eu agora enchi, como tu sabes, o Vilaré correu bem, voltei a encher o Vilaré. Muitos parabéns. Obrigado. E depois fui ao Porto, nunca tinha ido, fazer um espetáculo. Pá, e de repente tenho imensa gente a dizer: "Oh Rui, então e agora, onde é que vais fazer mais?" Eu não vou fazer mais porque parece que está cumprido, sabes? Está despachado. E há muita este gente a assunto, dizer-me: sim. "Olha, vai lá fazer outras cidades e não sei o quê", mas eu próprio, para já não acredito que haja muito público para mim nas outras cidades, porque eu ainda não tenho esse alcance. E em segundo lugar, epá, eu depois de fazer uma, duas, três vezes já não estou a tirar o mesmo prazer, não te consigo explicar. Ok. E por Eu isso acho é que consigo perceber, há um eu acho que mérito consigo perceber. incrível que eu dou aos atores e ao meu irmão, que é ator profissional e que está a fazer o sonho de uma noite de verão, que eu já não sei quantas apresentações eles já fizeram, mas eu acredito que foi para lá de, epá, 500 de certeza, acho eu. Não quero estar aqui a cometer um erro, mas pá, aí. Não, talvez 500, Bom, sim, é possível, não, 400, por aí. E eu pensava, como é que ele é capaz de todos os dias fazer aquele espetáculo e continuar super feliz? E eles todos adoram. Eu conheço muitos deles, atores, conheço o encenador, o Diogo Infante, e eles estão todos, parece que cada vez que fazem a primeira e gostam. Alimentam-se, eu não imagino tenho que se isso alimentem ainda. do público, não é? Se alimentem da energia que vem daquilo que eles criaram, do resultado, não é? O que faz as pessoas se sentirem É verdade. quando lá estão. Portanto, é um bocado, o meu trabalho não tem nada a ver com isso, não tem mesmo nada a ver, mas na área dos casamentos, que é onde eu mais trabalho, a reação dos meus clientes é aquilo que mais alimenta. Exatamente. Fora, claro, a principal que é pagar as contas. Mas Fora isso, é ter boas reações de clientes é uma Claro. coisa que me satisfaz profundamente. Mas isso é a As chave. pessoas estarem felizes com aquilo que tu criaste. Isso é a chave da realização de qualquer criativo, acho eu. É tu teres um público, neste caso o teu público são as pessoas para quem estás a trabalhar, não é? Porque o teu trabalho é criativo, independentemente de ter a componente técnica. Mas o que é bonito depois é isso, é teres um público que está feliz porque sabe que investiu, seja num bilhete, seja numa sessão fotográfica, no que quer que for, um dinheiro que foi muito bem aproveitado. Não é? Porque os transformou, porque lhes deu algo que não tinham antes. E eu adoro essa sensação. Aquilo que tu fizeste, tu chamas aquilo stand-up, porque para mim é stand-up puro É e assim. duro. És tu, de pé, num palco, Sim. falar para pessoas, para fazer pessoas rir. Portanto, aquilo para mim é stand-up. Mas eu vi alguns que tu estavas a dizer que aquilo não era stand-up para ti. Sim. Imagina. Onde é que tu vês a diferença? O primeiro espetáculo que eu fiz era um espetáculo que eu ainda estava. Eu passei à história, não é? Era um espetáculo que eu estava a palpar terreno, não tinha experiência. Tipo eu e este podcast. Versão pequenina. Exato, tipo tu, exato. Tu daqui a uns anos estás tipo o Joe Rogan com não sei Exato. quantos milhões de Passear no seguidores. O Joe Rogan na rua, na mata. E aí foi bom, porque foi uma aprendizagem. Eu perceber, bem, eu quero estar aqui, é muito giro estar aqui em palco a transmitir alguma coisa, a fazer as pessoas rir, mas ainda tenho muita estaleca para ganhar. Sim. Então no último ano tive a ver muito stand-up, testei texto, mas percebi que a minha cena não é stand-up. A minha cena é ter alguma capacidade de transmitir alguma mensagem dentro de algum tema que consiga, de certa forma, alertar as pessoas para algo. E isso está um bocado em todos os projetos que eu crio. Sem qualquer tipo de presunção, eu não vou mudar ninguém, as pessoas têm que se mudar elas próprias, mas às vezes basta alertar para um determinado tipo de tema ou de coisa. São sementes que ficam, sem dúvida. Exatamente. Então eu passei à história, como sabes, falava da importância de aproveitarmos o tempo e de não desistirmos dos nossos sonhos, não é? Que era uma representação um bocado minha também. Escrevi o livro Ser Diferente é Normal, porque nasci com uma deficiência física e achava importante falar sobre a inclusão, não é? Porque eu nasci com um problema cardíaco, há pessoas que nascem com problemas mais visíveis, crianças, e achei que para os meus filhos era muito bonito ter uma história que atenuasse esse sentimento de diferença que é criado Não no dia-a-dia, pertença, sim. não pertença. Depois o podcast, o Sopro, foi muita necessidade de falar sobre isto também com artistas, como é que eles tiveram coragem de irem para um meio precário, não é? Pá, eu acho isso de uma coragem incrível. É mesmo. Preciso crescer muito. Tu também fizeste uma mudança radical de vida, portanto, nós aqui podemos os dois falar também um bocado dessa coragem. Mas por último, este último espetáculo, Fora de Tom, fala sobre saúde mental. Só que ninguém sabe, porque eu não me explico isso em lado nenhum, só expliquei depois da estreia. Então, há uma surpresa muito grande, porque são 40 minutos em que eu tento fazer rir, e felizmente funcionou bem, num crescendo muito grande, e depois são os últimos 10 minutos em que subverto o texto todo para nós estivermos a rir de coisas que influenciam a saúde mental e que estão ligadas a uma temática tão dura quanto a tentativa de suicídio. Uau, ok.
Então quando eu faço esse twist final, esse plot twist, não é, como do ponto de vista técnico muita gente diz, é quando eu finalmente sinto que o meu propósito está a cumprir naquele espetáculo. Que entregaste a mensagem. Não é fazer rir por fazer rir, é fazer rir para depois chorar, entre aspas, mas para perceber que nós podemos viver uma vida muito distraídos daquilo que é verdadeiramente importante, felizes e etc, mas que há pessoas que escondem um tom, que é o tal que está fora de tom. Porquê? Porque querem sempre estar no tom perfeito. E no fundo... E o que é o tom? O tom é o tom da aceitação, é de seguir as regras. Não é? Quando tu dizes, estou a tocar música fora de tom, quer dizer que não estás a tocar no tom certo. Não é? Estás a tocar um dó, devias estar a tocar um ré. Na vida isto também existe. Como se andássemos todos em sociedade a tocar na banda e anda tudo ali no mesmo ritmo, a fazer as mesmas coisas, tudo igual, exatamente. E depois, se calhar, se essa pessoa sair do tom, porque ela não está no tom, e mostrar a verdade, mostrar com honestidade aquilo que está a sofrer, se calhar pode ser muito mais facilmente ajudada. E como eu tinha passado por uma experiência dessas com o meu pai, foi muito importante. Pá, eu acho que toda a arte que é mais autobiográfica normalmente tem uma força emocional diferente. E é isso que eu tento puxar. Pá, e foi incrível, a reação do espetáculo foi incrível, eu não estava à espera. Maravilha. Juro-te, completamente honesto. Há uma coisa que eu adoro naquilo que tu fazes, e eu agora, ultimamente, espreitei mais coisas, sabes que andamos todos, cada um na sua vida, enterrados nos nossos próprios projetos e não temos espaço para ver tudo o que acontece à nossa volta. Certo. Mas ultimamente, estes últimos dias, fui espreitar mais coisas que tu fazes, o teu podcast, o Sopro, os podcasts que tu participaste, o que eu encontrei online. Não deu para ver tudo, até porque queria deixar aqui coisas para saber sobre por descobrir, mas há uma coisa que eu adoro em ti e que eu acho que traz um bom exemplo sobre este tema da saúde mental ao teu público. Tu mostras-te vulnerável, tu mostras a tua verdade, sem merdas. Mostras, esta é a minha vida, estes são os meus problemas. Foi isto que eu passei, olha o bom que isto foi para mim. Certo. Como a Cristiana está sempre a dizer, das nossas dores, como é que ela diz? Das nossas dores vêm os nossos dons. Não é isto que ela diz, mas é uma coisa destas, Sim, não é? o nosso crescimento. O nosso crescimento, a nossa evolução. Certo, Portanto, exatamente. tu como exemplo, estás a mostrar essa tua vulnerabilidade. Esta vulnerabilidade traz a verdade. E a verdade traz a felicidade, traz a leveza, não é? O tirar peso dos ombros, proporcionar viver uma vida de verdade, sem andarmos aqui fora do tom, não é? Uma vida que podes viver no teu próprio tom, não no tom que a sociedade manda. Exatamente. Não é? Sentires o que é o teu tom. Só o que tu fazes enquanto exemplo, nem sequer estou a falar do conteúdo, porque não tive neste teu último espetáculo, não tive a oportunidade de ver. Sim, que eu ainda estou a Só tentar esse exemplo é incrível. Tu chegas lá. Tu chegas lá, vais ver que sim. Isto com uma caixa de chocolates e com a maçã e a banana que eu tenho aqui na mochila para ti, acho que me vais desculpar. Comprar-me com fruta. Sim, Não sei se a gente vai conseguir atravessar este Cabo das Tormentas. Ganda bravo, olha para ele a atravessar o rio. Facílimo. Espetáculo, afinal isto é para meninos. Portanto, olha, dou-te os parabéns por viveres essa verdade, por viveres sem medo de te mostrares vulnerável, porque isso é muito bonito de ver. É uma das coisas que eu trago para este podcast, é trazer essa verdade, não estar aqui a viver um personagem, não trazer as pessoas a viverem o personagem deles, não é? Do que é, agora vou mostrar aqui desta forma porque eu preciso de vender isto ou aquilo para o meu público e então vou estar aqui neste lugar direitinho, em que eu não erro, que se faço tudo certinho, que sou um pai impecável. Mas isso não é magnético. Não é verdade, não é honesto. As pessoas gostam de ver verdade porque elas também são pessoas e também têm sentimentos e também sofrem, não é? Agora, tu estás a tocar num ponto super importante. Não sei se vou chegar lá assim, mas consegui sem arfar, é? Fazemos assim, isto é um truque aqui, que é quando há subidas é isto assim. Muito devagarinho, estás a ver? Mas temos sempre parar. Boa. Eu gosto de ouvir isso, porque na realidade eu quando estou a fazer as coisas não é consciente isso, mas parte da minha forma de estar. Sempre fui assim com amigos, sempre fui assim com a família, sempre fui assim com as pessoas com quem trabalho, que é, pá, viver em verdade é fundamental. E para viveres em verdade tens que mostrar a vulnerabilidade, caso contrário és um robô, não é? Claro. Só que isto tem dois lados, sobre os quais eu me tenho debruçado ao longo da vida, mais recente, os anos mais recentes, porque quando tu transformas numa pessoa mais, ou procuras este teu lado mais artístico, começas a ser muito mais passível de ser julgado, não é? Porque estás a mostrar-te perante muita gente. E o facto de tu mostrares a vulnerabilidade, e este espetáculo então, que eu falo de um episódio do meu pai, muito grave, sobre o qual falei com ele antes de lançar no espetáculo, que discutimos os dois e percebemos que
o resultado seria mais positivo junto das pessoas que podem ter problemas mentais do que seria negativo para a imagem do meu pai. Pronto, foi a conclusão que nós chegámos. Por isso é que acabámos por avançar. Eu digo acabámos porque não seria nunca justo eu falar de uma coisa tão íntima sem ter o seu consentimento. Mas a vulnerabilidade coloca-te numa posição de julgamento. E o que é que acontece? Das duas, uma. Ou as pessoas que não te interessam, que são aquelas que pegam na tua vulnerabilidade e usam isso para chegar a algum sítio, ou para te pisar, ou para mostrar alguma superioridade, ou para fragilizar a tua posição, e tu aí pensas, poças, eu ao ser vulnerável, estou-me a pôr a jeito. Mas por outro lado, tens as pessoas que realmente são humanas, que têm uma forma de estar na vida de verdade como a tua, e que são aquelas que te apoiam e que te seguem e que querem ver mais. Em mais conteúdos, em mais projetos, etc. Portanto, o que é que faz não te expores? O que faz quando não te expões tanto é seres muito mais consensual. Certo. E teres ao teu lado pessoas que algumas gostam, outras gostam mais ou menos, outras nem gostam tanto, mas estão só para ver. Quando tu és vulnerável, tu filtras. Porque tu começas automaticamente a ver as pessoas que interessa ter à tua volta. Portanto, também não é um lado negativo. Portanto, eu não, acho que nunca é um lado negativo. Não. Porque eu quero à minha volta as pessoas que realmente são sensíveis, são humanas e percebem, epá, este gajo está a falar do divórcio desta forma e de facto deve ter sofrido e deve ter doído, e não dizer, não, mas ele é que se quis divorciar. Esse gajo é um troca-tintas, podia ter aguentado mais tempo. Percebes? Portanto, tu aí fazes um filtro. Porque se há coisa que eu aprendi nos últimos tempos é que nós temos muita facilidade em julgar sem ter a capacidade de perceber o outro lado. E então, eu quero, junto a mim, as pessoas que não julgam. Falta de empatia, não é? É difícil. Exatamente. Mas é uma característica humana, não é? Mas o importante é nós nos apanharmos na curva, não é? Nos apanharmos, espera aí, eu nunca vivi isto. Cada pessoa é uma pessoa, cada um vive as suas coisas, não é? Cada um tem os seus problemas, cada um nasce com a sua lotaria genética, não é? Portanto, bora lá ter empatia, bora lá assumir que eu muito provavelmente não era capaz de fazer melhor, não é? Exatamente. Bora virar para este lado. Acho que temos ali para aquele trilhozinho ali. Olha que isto é bonita. Isto é muito mais. É bonito e é muito maior do que eu pensava. Uau! Olha para isto. Muito bonita. Gigante. Pá, enorme e linda. Yep. É incrível. Só descer isto para ver o que é que acontece. Viver a aventura. Posso ficar com o teu carro? Toma a chave! É pá, que lindo, meu. É muito giro. Bem, aqui dá muita diversidade de panos de corte. E comigo, aqui com o meu podcast, é a mesma coisa. Também, à minha escala, sinto que lançar-me para este sítio de vulnerabilidade, de estar exposto à crítica, de estar exposto ao julgamento, que neste momento ainda não há grande coisa, porque isto é uma escala tão pequenina que ainda não está ninguém a falar mal disto, não é? Ainda não, pelo menos à minha frente, nunca ouvi ninguém a falar mal disto. Não podemos viver com isso. Mas na verdade, está-se tudo a cagar. Alguém vai falar mal. Sim, ok, e está tudo certo. Na verdade, estou-me mesmo literalmente a cagar. Agora, é claro, se eu vivesse disto, não é? Se eu fosse, sei lá, se eu vivesse disto, se o podcast fosse a minha vida, e tivesse muita gente a falar mal online e tivesse uma carrada de comentários a chamar-me tudo e mais alguma coisa, de certeza que não é agradável, não é? Claro. Com certeza que é uma coisa que não é gira, mas pronto, também é uma experiência que eu não tenho. Mas isto para dizer o quê? Que à minha escala, sinto que dei o passo para estar vulnerável, exposto a comentários menos bons, ao julgamento. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz, está-me a trazer coisas boas, eu estou-me a sentir muito bem a fazer isto. E não é brutal, tu estás a sair de trás da câmara para a frente da câmara, não é? Sim. E estás a sair de imagem, não é? Imagem fixa, não é? De frames, para de repente para vídeo. Portanto, é lindo isso. É tudo novo. Então, queria puxar aqui outro tema que é, nós quando nos conhecemos, eu ainda não estava só na fotografia, penso eu. A gente conhecesse o quê? Em 2012? Não estavas a trabalhar no aeroporto. Pronto, ainda não estava totalmente na fotografia, mas lembro perfeitamente, quando jantámos juntos, do teu entusiasmo mudar de vida já. Estavas num sítio de muito entusiasmo para esse passo que querias dar, não é? De sair de onde tu estavas.
Portanto, e é engraçado, eu vivi essa emoção contigo, lembro-me de ver isso e partilhar contigo essa emoção. Muitos anos depois, eu parece que cheguei àquele sítio de mudança, não é? Virei fotógrafo. E cheguei e foi tipo, ok, já posso relaxar, estou muito bem, é isto que eu quero. Sim. Rui Malvarez veio por aí afora, já fez 1001 coisas. Portanto, tu começaste, além das mudanças de curso, tu começaste na publicidade, depois porque é que arrancaste com a tua produtora, afim? Qual foi a tua ideia? Querias fazer uma coisa para ti? Sim. Querias escrever? Era o quê? Pá, porque fui fazer uma... Sei lá, parece que às tantas, quando tu não estás extremamente satisfeito e começas a olhar para ti e olhar para dentro, encontras coisas. E eu... Não estavas satisfeito com o quê? Pá, com a vida na área do marketing e da publicidade. E nada tinha que ver com campanhas ou com desenvolvimento de produto ou com... Nada disso. Tinha que ver com, se calhar, a forma como eu estava a aplicar a minha criatividade, sabes? E muitas vezes as barreiras criativas que tinha. E quando eu abro a produtora é exatamente com o objetivo de escrever para mim próprio. Só que pronto, pois é assim, no mercado em Portugal, tu abres uma produtora para fazer ficção, mas rapidamente vais parar a publicidade se quiseres mesmo ganhar dinheiro. Portanto, foi esse movimento que aconteceu. Está. Exato. Mas como é que o movimento se dá? Dá-se exatamente por, quando começas a revisitar a tua vida de adolescente, de criança, vês que aquilo que te fazia sentir motivado, sabes aquela motivação que parece uma adrenalina incontrolável? Sim. É quando um gajo está mesmo no ponto e no sítio que gosta e que não consegue explicar. Era sempre quando eu escrevia, sabes? E tu escreves desde muito novo. E eu escrevo desde muito novo, mas abandonei, sabe? Abandonaste por completo? Escrevias quando eras miúdo, Continuei certo? a escrever coisas, eu escrevia muito quando era miúdo, muita poesia, depois saía no jornal da escola, ficava todo orgulhoso, no jornal da terrinha do meu pai, enfim, em vários sítios. Engraçado como tão cedo mostrou-se em ti aquilo que tu gostavas mesmo de fazer, não é? Exatamente. E depois há ali um momento crucial, que é quando eu aos 17 vou fazer um curso de teatro na Associação Pano de Ferro, com a Luísa Ortigoso como formadora, Sara Gonçalves como uma das organizadoras. Foi um ano espetacular, em que desenvolvi as minhas capacidades de representação, a minha confiança, enfim, uma série de coisas. O meu irmão também foi. Fizeram juntos? Os dois, fizemos juntos. E no final, eu autopropus-me para escrever o espetáculo final de ano, portanto, do curso. E a Luísa, na altura, mostrou-se muito receptiva. E eu escrevi o espetáculo que se chamava Para Além do Azul, baseado no livro de 1984. Não conheço. Pronto, é um livro muito importante, onde dizem que surge a ideia do Big Brother, em que era um conjunto de artistas, vê lá tu onde é que isto já estava, que eu vim parar depois desse lugar, que estavam fechados no manicômio porque, por serem artistas, não eram compreendidos. Uau! E são as conversas filosóficas entre eles, obviamente, à luz da idade que eu tinha na altura, não é? Que é 17, 16 anos, portanto não tinha propriamente uma capacidade de escrita que tenho hoje e o conhecimento que tenho hoje, mas foi aceito, o texto foi feito, fizemos o espetáculo 2 noites no Auditório Carlos Paredes, em Benfica, correu muito bem porque os pais e os familiares foram todos, portanto tivemos sempre a casa cheia e, olha, viemos dar um beco sem saída. Com 17 aninhos. Beco sem saída, isto é só a gente armar-se aqui em Tarzan e voamos. Realmente aqui não dá. Pois, olha, viemos parar ao mesmo aqueduto, estás a ver, mas como não cabemos os dois, vamos ter que dar a outra volta. Pronto. É assim, amigo, são as aventuras deste podcast. Até amanhã, até à próxima. Não é em todos os sítios que podes viver aventuras tipo Indiana Jones, é só aqui, ok? Olha este set que eu montei para ti, já viste esta pontezinha Indiana Jones? Direção de arte ao mais alto nível. Isto parece tudo vegetação real, mas não é, isto é de plástico. Mas está bem realista, está assim meio úmido. Não está? Então está bom. E cá está, estamos perdidos. Eu bem que desenhei isto no GPS, mas já estamos perdidos, está tudo bem. Também é giro esta capacidade de irmos à descoberta. Claro, eu adoro. E isto para dizer o quê? Para responder à tua pergunta, que é, quando eu estou no mercado da publicidade e do marketing, percebo que se eu gosto de escrever, então uma produtora para escrever filmes era um sweet spot. Então arrisquei com tudo o que tinha na altura, que era muito pouco, e pronto, e as coisas demoraram ali 3 ou 4 meses a engrenar e de repente há um filme nosso que corre muito bem e a partir daí, felizmente durante os 6 anos e meio de fim, que era o nome da produtora, não é? Funcionámos quase sempre em inbox, ou seja, os pedidos vinham ter connosco, isso foi... Que maravilha! Então tu conseguiste escrever esse tempo todo? Mesmo com a estrutura toda, não tinhas que ser tu o gestor daquilo tudo? Exato, aí é que foi o meu dilema
aos 5, 6 anos de empresa, é que de repente já éramos 15 pessoas, eu já geria 15 pessoas, eu já geria a faturação, a gestão do dia-a-dia da empresa, a parte operacional, ainda fazia produção, às tantas não dava. Ou seja, comecei-me a afastar do propósito pelo qual eu tinha criado, Fizeste aquilo, que exatamente. era escrever as minhas histórias. Mas nos primeiros anos escrevi muitos filmes, realizei também, que era um skill que eu não tinha e que fui tentar não sabia. aprender. Que bom. Realizei ainda uns quantos anúncios para marcas muito interessantes, uns correram melhor, outros correram pior, mas como de geral correu bem. E foram anos muito felizes, Maravilha. até o momento em que eu percebo que a criatividade estava completamente abafada Pela gestão pela do necessidade de negócio. gestão. É um grande clássico, sabes? É verdade. É um grande clássico. Há muita romantização, muitas vezes, sobre empresas, sobre aquilo que se faz também na minha área. Muitas vezes Vamos continuar. Muitas vezes o normal, e eu ouvi isto em toda a minha carreira, então, mas porquê é que não formas equipas? Não é assim? Podes fazer mais casamentos, ganhas mais dinheiro. Eu às tantas vou estar a gerir pessoas. Verdade. Não é? E eu saí do mundo corporativo exatamente com esse tipo de fobia de não ter que estar a gerir pessoas. Sim. Não ter pessoas dependentes de mim. Sim. Não ser esse o meu futuro, Sim. percebes? Sim. Então, chegando a esse ponto, meu amigo achou, também não é isto. Sim, chegando a esse ponto eu olhava e de repente percebia que tinha a minha equipa toda, ou grande parte dela, quem realizava, quem fazia script, quem fazia direção criativa, super contentes porque estavam a criar, e eu super infeliz porque estava a pagar ordenados. Ou correr atrás da faturação, ou percebes? Fazer propostas percebo. comerciais, Percebo perfeitamente. produção executiva, e portanto isso estava-me a retirar deste lado criativo, que foi tanto tempo oprimido por uma questão de quase de... Eu acho que nunca fui para nada genuinamente artístico do ponto de vista da minha formação, imagina, para cinema, para argumento, até para a escola de atores, porque sempre vivi com a ideia de que não, tinha que ter uma profissão que fosse minimamente estável e não fosse tão precária. E agora começo a fazer esse movimento, de repente, pumba, estava sem esse lado criativo outra vez e tinha sido eu a criar esse próprio problema, não é? Mas foi um percurso incrível e Foi. a verdade é que nesse sítio enquanto foste formando as tuas equipas, ou a tua equipa, não sei, imagino que tenhas crescido muito e que tenhas aprendido Sim, mil sim. e uma coisas, não é? Pessoal, tanto trabalho de equipa, isso foi incrível. Perceber que o quanto aquela malta dava pela empresa, também a ter uma capacidade de perceber, eu já tinha trabalhado em 5 ou 6 empresas antes de abrir a produtora. Consegui gerir as pessoas enquanto pessoas e não enquanto números. Sim. Isso foi muito importante, porque as pessoas sentiam-se valorizadas. Havia prémios, havia um respeito pelos horários, por exemplo, eu não queria ninguém a recibos verdes, por exemplo, era uma preocupação que eu tinha, era uma fase de teste muito curta e a seguir logo contrato, para as pessoas terem proteção social. Portanto, imagina, há um lado que tu trazes para a gestão que é tentar procurar dar aquilo que também gostavas de receber. Pronto. Sim. E isso aconteceu tudo e foi muito fixe. E mais fixe ainda é ver a quantidade de pessoas que passaram por lá que não tinham experiência nenhuma e que umas vinham para ser realizadores e eu dizia, mas tu tens o olho para a fotografia, porque é que queres ser realizador? E depois oferecia livros de pintura renascentista ou algo do género para eles começarem a ver a iluminação. Espetacular. Ou outros que oferecia livros sobre guiões do Woody Allen. E às tantas as pessoas hoje em dia estão no mercado muito bem, sabes? E agir, tu sentias que também lançaste muita gente para o mercado. E atenção, e aprendi com muita gente também. Claro. Há pessoas que passaram por lá, que me ensinaram muito. Mas a verdade é que, tal como o teu pensamento de há pouco, eu também cheguei a um momento em que disse, não, agora eu não quero carregar mais o peso das 14 ou 15 pessoas, eu quero carregar o peso da minha própria carreira, só. E é aí que eu faço um movimento de tentar vender a empresa e deixar mais livre para a criação autoral, com estes projetos que temos vindo a falar. Eu agora quero passar para esse teu novo passo, mas tenho outra pergunta para ti. Qual é que foi a tua maior dificuldade a gerir a empresa, a gerir as pessoas? Que, na verdade, com certeza será a parte das pessoas a parte mais difícil, não é? Seja com clientes, seja com a tua equipa. O que é que sentiste, onde é que tu sentiste que tiveste mais dificuldade em aprender? Onde é que tu tiveste que evoluir mais enquanto gestor daquela empresa? Genericamente, é muito difícil gerir pessoas. E eu nunca ponho o ónus do lado das pessoas, ou daquelas pessoas em específico. Eu acho que isto é uma coisa, por isso é que digo que é genericamente, porque o sentimento de justiça é muito variado entre nós. Portanto, às vezes uma pessoa tu achas que está a ganhar bem e a pessoa acha que está a ganhar pouco, não é? Portanto, é normal que comece a existir alguma crispação às vezes,
Às vezes também não há uma compreensão clara das decisões de gestão, que às vezes são duras. Que é, olha, tem que haver contenção agora durante este ano porque veio um Covid, como aconteceu na altura. E às vezes és tu próprio que também estás tão na engrenagem do trabalho e sempre a funcionar que também podes, sem ser propositado, esquecer-te um pouco dos colaboradores e de que há ali malta que já merecia dar um passo e que tu ainda não lhe abriste a porta. E isso gera sempre o conflito, que pode ser mais agudizado ou menos, consoante a capacidade de comunicação. O que eu aprendi sempre foi a jogar em antecipação, foi para mim o mais importante, que era, eu tinha reuniões, começaram mensais e depois passaram a quinzenais, com todas as pessoas individualmente. Em Uau. que elas tinham 10 minutos para falar sobre a empresa e sobre o que estavam a sentir enquanto colaboradores. Eu tinha 10 minutos para dar feedback a essa pessoa sobre o que sentia dela. E os últimos 10 minutos, serão reuniões de 70 minutos, as pessoas guardavam esses 10 minutos para, se quisessem, colocarem alguma questão pessoal na qual eu pudesse intervir. Então, imagina. E colocavam? Quase sempre. Ora, um que tinha um processo em tribunal e que estava muito mal financeiramente e se eu podia adiantar um ordenado. Ou uma pessoa que tinha a mãe doente e que ia ter que faltar mais vezes à tarde por causa dos tratamentos. Ou houve de tudo. E isso para mim, mais do que os conflitos, não é? Isso para mim é a maior aprendizagem. É que nós nunca podemos olhar para as empresas enquanto gestores extremamente focados nos resultados e temos que olhar sempre enquanto gestores focados nas pessoas. Porque os resultados vão vir a seguir. Porque Exato, é uma a consequência. partir do não é? momento em que eu digo àquela pessoa não tens que vir trabalhar a partir das 4 se queres acompanhar os tratamentos da tua mãe, é que isto nem há questão. Aquela pessoa ganha um sentido de lealdade para contigo. E provavelmente até produz mais do que se estivesse lá até às 6 ou Exatamente. 7. Se calhar num dia em que ela não Porque tem um sente-se tratamento... também em dívida ou sente que merece e quer fazer por merecer aquilo que tu lhe Exatamente. deste, não é? Exatamente. Isso é muito bonito, é ótimo. E a comunicação é essencial, Rui. E a comunicação é essencial nisto, nas relações amorosas, nas relações familiares, em tudo. Imagina, eu vejo tantas famílias a rebentarem por causa da porcaria das partilhas, que se as coisas tivessem sido conversadas com tempo, com as outras pessoas ainda cá, que às vezes é um tema delicado, É. se calhar evitava-se que famílias deixassem de se falar por causa de questões financeiras. Que enfim, é um mundo que temos. É difícil, sabes? As famílias têm dinâmicas muito diferentes, não é? As pessoas crescem com os seus Claro, traumas, claro. com as suas dificuldades. E se cresceste numa família que não comunicava, depois é difícil também, não é? Quebrar Claro, esse claro, padrão. claro. Portanto, muitas vezes, ou eu vejo isso muitas vezes à minha volta, não é? Ou já vi muitas vezes à minha volta, o que acontece é que as famílias começam a ter problemas e não é o que tu dizes, não há comunicação. Portanto, o que é que elas fazem? Montam Não cenários na comunicam? cabeça. Claro, cada um Começam monta a achar sua que tu cena. vais roubar. Aquele já está feito para ficar com aquela casa, aquele já está feito para ficar com aquela... Estás a perceber? E essa construção é que depois transforma os comportamentos. E eu podia nem ter tido essa intenção. Eu ou tu. E nada daquilo é verdade, é uma coisa na tua cabeça. É muito difícil, porque Não nós é? estamos Se sempre tu não a ouves criar o outro, como antecipação. é que... Claro. Mesmo antes do tema das partilhas, outros temas, outras Sim, de tudo. dificuldades que aparecem Claro. no seio familiar. Eu vi muito acontecer as pessoas não falarem, fingir que não acontece e depois os meses vão passando e às tantas já se estão a falar outra vez e vão fingir que nada aconteceu. Varrer para baixo do tapete, E há um mas dia... fica lá. Pois, Fica lá, não é? Depois mais facilmente qualquer coisa é uma chatice. verdade. É porque ficou por dizer, ficou por se falar. Igual para as relações, não é? Para as relações amorosas, igual para tudo. O que eu acho fundamental é a gestão ser uma gestão próxima das pessoas e genuinamente preocupada com as pessoas, ok? E acabar-se com esta ideia de que as pessoas são descartáveis e que... mas também que todos são talentos, agora também qualquer recurso é um talento. Talento é uma palavra muito forte. As pessoas têm as suas capacidades, não temos que andar aqui para seduzir as pessoas a irem para uma empresa, às tantas a florear a sua própria capacidade ou o nome do recurso. Há muita coisa que não está, para mim, O que é que tu correta. vês como talentos? O que é que tu vês como talentos? Tu que deves ter entrevistado muita gente, trabalhaste com muitas Eu acho que pessoas, talento é- experimentaste muito, não é? Sim, nós, obviamente, nós temos aquela máxima, não é? 10% é talento, 90% é trabalho. Mas eu acho que há pessoas, Olá. eu acho que há pessoas que têm uma predestinação própria para determinadas coisas. As pessoas são muito visuais e que conseguem transformar a fotografia numa fotografia diferente do comum. E o talento é quando tu superas o comum, é quando estás a fazer uma coisa que está mais à frente e muitas vezes sem ser por trabalho, parece uma coisa biológica. E eu vejo, eu por mais que eu possa tentar
fazer surf. Eu tenho um amigo meu que surfa também, que ele tem a cabeça dele nasceu dentro de água. Aquele miúdo deve ter nascido dentro de água. Sim. Tal como o meu filho, que andava a jogar futebol, coitado, miserável no futebol, no ténis mais ou menos, não sei que nenhum desporto ele gostava. E eu comecei a compreender que o meu filho é muito cerebral. Eu não posso estar a impingir-lhe uma coisa que não está para Não é ele. E colocá-lo no piano. E a pessoa disse, o Lourenço é um talento. Porque ele está em 7 meses a tocar peças de segundo ano de conservatório. Pá, e nós ficamos parvos. Aquilo é matemática, é quase matemática. A música é uma espécie de matemática. E portanto, há ali uma predestinação, não é? Há ali qualquer coisa que para ele faz sentido. Tão bonito. Para mim não faz. Sento-me ao piano e sou um azelha. Portanto, tu fartaste de trabalhar, no fundo. Com a fim, estou farto de trabalhar. Isto é uma chatice, agora vou só passear. Então vou aqui escrever umas coisas. Quando saíste, quando quiseste vender a fim, já tinhas ideia do espetáculo que querias fazer a seguir? Já. Ou saíste só, fechaste a porta e agora vou ver o que é que vou fazer? Não foi Como é que foi esse processo? Não foi um grito do Ipiranga irracional. Caguei, tchau. Não tinha o espetáculo escrito, tinha uma ideia. Mas já era o entusiasmo? Ou seja, o espetáculo foi um dos entusiasmos, ou o entusiasmo, para tu teres a pica, a energia que foi necessária para vender a fim? Sem dúvida. Imagina, o que é que um gajo aos 39 anos... Foi o teu novo amor. Foi o novo amor. Exato. Que oportunidades é que tu tens nessa altura, não é? Vais começar do zero. Já tens uma carreira na publicidade, já te reconhecem, já tens o inbox a funcionar, de repente vais mudar para um mercado completamente desconhecido, um mercado mais artístico, um mercado mais do espetáculo. E então, para mim, do ponto de vista estratégico, porque houve também estratégia nisto, não é? Não há nada mais fácil para eu apresentar as minhas capacidades de escrita do que eu próprio ir para o palco, não ter que pagar um ator ou um encenador, não é? E portanto, para além do gosto, obviamente, de comunicar, de estar em palco, porque eu não tinha experiência nenhuma de stand-up comedy. Sim. É? E fui para o palco sem ter, e hoje em dia não teria feito assim, mas estamos sempre a aprender. Mas não foste nem um clubezinho praticar? Nada? Agora fui, mas desta vez não fui. Foste mesmo à Champ, fui à completamente Champ, como dizia a nossa querida Bumba na Fofinha, dizia que eu era um psicopata. E bem, com toda a razão. E portanto, esta ideia de eu vou para o palco, eu, pelo menos uma sala consigo ter bem composta, porque entre amigos e família, e portanto eu vou testar se consigo ou não fazer isto. E foi bonito para mim, foi uma fase bonita, sofri muito, mas foi bonito ver que, independentemente de eu saber hoje em dia, por comparação, é como tu se fores ver as tuas primeiras fotografias, não vais achar que estão tão boas como as tuas que tiras agora, acho eu. Sim. Faz parte, não é, do nosso processo. Claro, ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Então agora que eu fiz o segundo espetáculo, que sei que é melhor que o primeiro, não olho para o primeiro como achava que tinha sido na altura, que achava que tinha sido brutal e agora olho, não foi assim tão bom. Porque este de facto foi muito melhor, mas também não foi... Foi brutal, para o ruído da altura. Exato. Exatamente. E essa magia esteve lá sempre. E essa magia é que movimentou tudo. Depois a vontade de escrever um livro infantil, depois as coisas vieram por arrasto, o podcast, tudo o resto, percebes? Agora, estou a sofrer daquilo que eu te dizia há pouco, que é os projetos, para ganharem expressão, tu precisas de ser consistente. E eu sinto que ainda me falta um projeto que seja consistente. Então, vou querer voltar com o podcast, porque o podcast correu mesmo muito bem. Eu acho que os convidados também ajudaram muito, que eram todas pessoas conhecidas. Mas vai ser uma vertente completamente diferente, vai ser a primeira season, a nova, que vai ser a quarta, vai ser completamente focada na espiritualidade, que eu acho que é um hot topic agora. E vou desmistificar muita coisa. E vão-me pôr na vulnerabilidade outra vez, não é? Tão bom, que maravilha. Também tão giro. Ainda ontem a RTP teve uma série, eu não sei quando é que isto vai passar, não interessa, mas ainda ontem a RTP teve uma série sobre isto, que se chama Para Além do Cérebro. Não vi a série, mas vi alguém que publicou e tem que ir ver isto. E finalmente começamos a abrir os horizontes e a perceber que nós não somos só aqueles sentidos que achamos que temos e a consciência vai muito além disso. Não sabia que havia aqui um Rui Malvarez um bocadinho mais... Que engraçado. No nível de Reiki, como é que engraçado. Já és cinturão negro de Reiki, portanto. Não, já és. Acho que sou laranja, não é? Que engraçado. Não sabia de nada disso. Então, mas espera lá. Quando é que tu fizeste o pisca para a direita para a espiritualidade? Ou qual é que foi a tua... É inerente a... Eu acho que... Agora estás a trazer isto para o teu trabalho também, não é? Estou a trazer isto para o meu trabalho. Porquê? Como é que isto começou? Não sei, eu vou dizer... Vamos para a vulnerabilidade outra vez. Vamos embora. Então estamos cá para isso. Eu sempre tive muita facilidade em ter ideias, o que não deixa de ser estranho, porque há pessoas que têm muito mais mundo, já leram muito mais do que eu e não as têm. E também acho que têm, atenção. Mas o que é engraçado é que eu sempre senti, muitas vezes, então quando trabalhava em publicidade, que as ideias caíam quase de forma espiritual, sabes? Caíam-me na cabeça.
Era download, não é? Yeah, e eu, vinha de lá de E eu cima. estava e de repente, não estou a dizer que, se calhar muita gente pensa assim também, quando constrói músicas e textos também. Pá, e comecei a ficar sempre naquela, há aqui algo mais. Depois comecei, em momentos mais de desespero, a tentar perceber outras coisas. Sabes, eu acho que o grande ceticismo em relação a tudo o que é energia advém do facto de, como quase sempre, as pessoas vão à procura da energia quando já desistiram de tudo o que é tradicional, então já vão em fase de desespero, catalogou-se quase como quem vai às energias são os maluquinhos. São É aqueles sempre que alternativo. É sempre Exato. alternativo. E depois, como há muita malta, há muitos charlatões nesta área e etc. E acaba é fácil por. a ver. E é fácil, não é? Porque basta ser um gajo com uma boa capacidade de manipulação, pode fingir que está a fazer coisas incríveis às pessoas e não está. Mas o bom da história é que a ciência começa através do método, porque a ciência é método, a mostrar que afinal não. Que as regressões e as vidas passadas, 68% de um estudo dos Estados Unidos confirma que aquelas crianças diziam entre os 3 e os 6 de terem estado noutras vidas, foram confirmar Incrível, não que é? essas pessoas existiram mesmo, da forma como as crianças disseram. O estudo já passou para a Europa e os resultados são muito próximos. Portanto, eu acredito completamente na regressão e na ideia de que nós tivemos vidas passadas e acredito que nós não morremos. Nós, que é nosso corpo físico sim, mas que a nossa alma continua. Nossa alminha continua. E já li muita coisa e um livro que me marcou foi, daí esta aproximação ainda maior à espiritualidade, foi o Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss. Sim. Epá, e a partir daí comecei a pesquisar e comecei a ter experiências minhas também junto de pessoas que trabalham nisto, nomeadamente a Joana Dalma Roque, que eu adoro, com quem me dou lindamente. Epá, e para mim torna-se quase que inequívoco que nós somos energia e que a nossa consciência está ligada como um todo e não é apenas e só individual. Houve algum evento na tua vida que te fez ler esse livro, começares a entrar neste tema? E o que eu quero perguntar é, qual foi o evento da tua vida que trouxe este interesse especial? Foi o meu divórcio. O meu divórcio foi Provavelmente vem destes sítios, não é? De dor. Vem, mas por isso é que eu dizia que depois ia parar muitas vezes àquele julgamento errado, não é? Uhum. Mas nada na minha vida, dentro da psicoterapia, da psiquiatria, de nada me conseguia tirar de um sentimento de culpa brutal por ter terminado um casamento, com 2 filhos, uma filha muito nova, recém-nascida praticamente, e portanto tive que ir à procura de ajuda de outras formas e depois há sempre aquele teu amigo ou amiga que diz epá, mas já experimentaste ir fazer uma consulta com esta pessoa? E eu, epá, não, eu sou como... Atenção, a minha mãe é médica, o meu pai é engenheiro, não é? Eu não cresci neste ambiente. Eu tive engenharia. Tu nasceste com tudo na terra, não é? Tudo, Os peixes todos na exatamente, terra. com os factos. Exatamente. Epá, e depois à partida, quando começas esse caminho, das duas uma, ou és muito cético, eu vou dizer isto de uma forma completamente aberta, que é, quem é muito cético é porque nunca teve a experiência certa. Sim. Porque quando tiver e ela acontecer com ele e deixar de achar que é cold reading, que é poder de sugestão, que é mais não sei o quê, vai ter sempre um subterfúgio para arranjar argumentos para o seu ceticismo. Eu acho que depois quando acontece a ti, como me aconteceu a mim, coisas que um dia poderei falar mas que não estou preparado, torna-se uma certeza. Uhum. E a espiritualidade hoje em dia é uma certeza na minha vida. Então de que forma é que tu vais trazer isso ao podcast? Podes partilhar já alguma coisa? Posso. Vou trazer de uma forma que sinto que pode ajudar muita gente, que é um gajo que não está na área, que não ganha dinheiro com a área, porque muitos destes podcasts entre a espiritualidade são 2 pessoas que estão na área. E finalmente é um gajo comum que faz coisas que não tem nada a ganhar com isto, a não ser mais uma vez, como em todos os projetos que eu crio, achar que posso acrescentar alguma coisa a alguém que esteja a receber a mensagem. E então, é fazer as perguntas que qualquer pessoa faria, que não conhece bem, e perceber como é que uma pessoa que faz leitura da aura percebeu que podia fazer leitura da aura, o que é que aconteceu na vida dela, como é que ela olha para isto, como é que ela olha para a evidência, como é que ela olha para o ceticismo, como é que casos que aconteceram, não é? Porque é que não há mais pessoas? Portanto, acho que há todo um mundo para explorar e depois de diferentes áreas, porque há a astrologia, há a leitura da aura, há pessoas mediónicas, há pessoas que trabalham com a consciência, há pessoas que trabalham com o corpo, com a respiração, com 1001 coisas. Olha, plantas medicinais, tudo o que está relacionado com MDMA, com LSD, enfim,
ayahuasca, enfim, há uma série de coisas que teoricamente te conectam com um estado de consciência puro que nós não sabemos sequer que existe. E portanto vai ser giro a conversa, porque na realidade eu não tenho uma missão, não tenho que vender aquilo, Tens um mas interesse em como saber sou mais. curioso, E vais mostrar. tal como tu, estás aqui Exatamente. hoje, pronto, é isso. Atirar-me para fora de pé e fazer Espetacular. uma season diferente. É engraçado porque agora com as gravações do podcast da Cristiana, com os convidados que lá vão, tipicamente são pessoas já da área, não é? Malta que trabalha muito a sua crença interior, malta que vive num estado de espiritualidade, nem sei explicar de outra maneira, diário, malta que medita todos os dias, Exatamente. malta que tem uma sensibilidade fora do comum, então, é malta muito fora de tom, estás a ver? Sim, exatamente. Então é giro ver como tu estás a dizer que vais trazer uma forma de mostrar às pessoas o que é que são estas áreas, não é? Às pessoas comuns que eventualmente tenham interesse em saber. E como eu vejo a Cristiana, e eu partilhei isto com ela, que muitas vezes estão a conversar num sítio de tanto conhecimento, depois é difícil chegar às pessoas que não conhecem o que é a espiritualidade, não é? Que não conhecem coisas alternativas. Portanto, é giro ver isso, não é? Como tu vais trazer como um usuário, não é? Uma pessoa que tem interesse nestas coisas e que fazes reiki e que faz outras coisas que tens interesse e vais fazer mais coisas, para a pessoa comum, não é? Exatamente. O que é que são as coisas? Sem Sim, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. conversas de pé na terra, não é? Sim, Eu sim. acho isso muito interessante. Havendo, obviamente, público para os dois, que eu acho que há para muito tudo, público claro, que já está claro lá que e nessa lógica que estás a dizer também é um acrescento. Eu vejo isto muito como se fossem níveis, não é? Tu vais crescendo, vais aprendendo, como é tudo na vida, não é? Exatamente. É como um gestor, vais aprendendo como é que as coisas se fazem, vais tomando mais consciência do que é a tua realidade, a tua vida, como é que as coisas interagem, o que é este tema da energia. Estamos todos ligados, o que é que isso quer dizer, não é? Isto há uns anos atrás, isso para mim, estamos todos ligados, o que é que é Exatamente. uma fantochada. Hoje não. Exatamente. Hoje já vivi experiências suficientes para mostrar que não, é verdade. É mesmo assim, Verdade. estamos todos ligados. Tem uma consciência comum, estamos todos ligados. Estamos Eu também todos a creio viver, nisso. não é? É tipo uma consciência comum a viver várias experiências neste plano onde há dor, onde há alegria, onde há emoções, não é? Onde há coisas, não é? Onde há densidade, onde há matéria. Com uma coisa importante que só queria acrescentar, que é, este caminho é um caminho muito individual. Ou seja, numa primeira fase, quando tu começas a descobrir a espiritualidade, começas a querer, porque são pessoas por quem tens um carinho, que todos de repente também entram nesse processo. E isso é um poço sem fundo. Porque, sim, e é pode. muito importante perceber, e eu percebi isso porque eu sou uma pessoa que gosta muito de evangelizar. Sim, Porquê? eu também sou um pouco Mas é assim. só porque eu quero que aquela pessoa viva melhor, é porque eu quero que ela tenha a mesma experiência que eu. E eu percebi que não, que evangelizar até acaba por descredibilizar. É como Porque é a um bocado forma como o veemente- veganismo, estás a ver? A malta Exatamente. vira vegan às tantas Exatamente. Por isso, hoje em lições de dia, moral todos os dias. eu já não faço isso. Sim. Eu digo, olha, se quiseres experimenta esta consulta e vais ver se gostas. Eu não vou dizer mais nada, experimenta. Queres ver algum vídeo, vais ver. Ou seja, já não estou naquela senda, mas eu acho, tenho em mim, até porque os sinais são todos esses, as próximas décadas, 10, 20, 30 anos, vão ser uma de revolução muito grande a nível da espiritualidade, até porque o mundo está numa fase em que precisa de um reset muito grande para limpar. E eu acho que a espiritualidade, a ligação, a conexão, a empatia, isso tudo que nós falamos, vai ser a chave para nós conseguirmos ultrapassar este ano, que é um ano, como vemos, este e os últimos anos, trazem muitos desafios do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da própria saúde mental, do ponto de vista da tecnologia e da mostra que ela faz nas nossas crianças. Portanto, acho que há aqui muita coisa que a espiritualidade pode vir a sarar. Esse tema está muito presente agora também na minha vida por via da Cristiana, não é? Mas eu tenho uma ideia, tenho a ideia que eu não acredito nisto a 100%, mas a ideia que eu tenho como isto funciona é que nesta experiência na Terra, no meio de todos os bilhões de pessoas que vivem aqui, vai sempre haver alegria, dor, vai sempre haver o desastre, Claro. vai sempre haver coisas lindíssimas e coisas feíssimas, portanto acho que vai sempre haver um balanço, não é? Sem uma coisa não existe a outra, não é? Sim, sim, sim. Embora Em tenhas tudo. ondas, Exato, claro, e a coisa vai fluindo, Tu estás claro. numa onda estás num pico de conflito. Certo? Aqui no Estás nosso com mundo fluido? ocidental, Estás com conflito Não é? em todo lado. sim, No uma Israel, confusão no pegada. mundo árabe, agora na Índia com o Uma Paquistão, confusão pegada, com sim. aquele presidente que temos nos Estados Unidos, com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a China com Taiwan. Já reparaste, estamos a viver um pico.
E eu acho que isso depois limpa e se calhar a espiritualidade pode ter algum papel nisso, não sei. Eu quero acreditar Não sei, que sim. meu. Eu gostava que sim, mas por outro lado Não é estou a o dizer que que fica eu digo. resolvido, Acho que porque nós estamos aqui para aprender. vai sempre portanto, haver coisas boas e más Claro. nos dois lados, não sei, é o que é. Nós estamos cá para dar o nosso contributo, Sim, sim. não é? Nem que seja para melhorar as relações com quem está à nossa volta. Para- Eu desde que entrei na espiritualidade e fiz constelações, que eu faço um beat sobre constelações no meu espetáculo, que foi a maior risada do espetáculo inteiro. Mas foi um beat honesto, Sim. mas foi muito engraçado. Porque falava de uma pessoa espiritual com quem eu tive um date e, portanto, como deve-se imaginar, há todo um léxico diferente no meu Sim, date, sim. foi muito engraçado. Sim. Isto para dizer o quê? Que até nisso é engraçado perceber que as pessoas que não estão despertas, que nem sabem algumas do que é que são constelações, mas que acham piada porque já ouviram falar. E há uns anos atrás, se calhar, E não agora há havia. uma série, E há não uma é? Que é série. tipo uma telenovela. e há documentários, basicamente. Exatamente. Já. Portanto, olha, Vamos estou com espreitar. esperança. Estou com esperança. Porque quando fiz constelações, como te dizia há pouco, a relação com os meus pais melhorou bastante. Já era boa. É incrível, não é? É Como incrível. estas coisas Incrível. acontecem Mas desta eu não forma. posso, eu não quero evangelizar ninguém, aviso já. Porque, mas é verdade, pá, é verdade. É lindo, façam. Fizeste com quem? Só por curiosidade. Com a Joana Roque, Ok. com a Joana Fialho. conheço. Muito bem. Joana Fialho, acho que sei quem é. foi lá em Cascais. Em Cascais, exatamente. É ali ao pé do Tamariz, não é? Exatamente. Já sei quem é, sim. Que maravilha, amigo. Então, olha, agora vou-te dizer a verdade porque é que tu estás aqui. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro, sem saber. Na verdade, isto é uma sessão de mentoria Ok. com um tipo que sabe muitas coisas, grátis. Não é? Arranjei aqui uma forma, tu vires aqui falar um bocadinho, aprender coisas contigo, estás a ver? Fala de Se és um espiritualidade. Tens uma mulher em casa, sabe mais que eu, não estás a ganhar muito. Não, e mais, porque eu agora vou fazer um pisca para a esquerda. Tu tens um podcast com muito sucesso e rapidamente foi um podcast com imenso sucesso. E sem consistência, estás a ver? Lá vamos para Sem outra vez. consistência. Não, teve consistência porque teve patrocinador, não é? Tinha que ser. Tinha que ser porque eu, vícios da produtora, pus logo um podcast num estúdio com 3 câmaras, comprei a mobília, fiz tudo. Não é? Fazer E tudo. depois percebi, sim. de repente, peraí, Está aqui um grande cada comboio. episódio está a custar mais de 1000 euros, não é? Pois. Pá, e não pode, não é? Não pode. E portanto funcionou com os patrocinadores numa primeira fase e correu muito bem. Eu acho que muito por culpa, obviamente, dos convidados que eu consegui, que eram convidados que tinham já muito mediatismo, e isso obviamente que atrai pessoas, ponto final, e não vamos andar aquilo de iludibriados. Por outro Claro. lado, acho que vinha também dessa parte que tu falavas há pouco, que estávamos todos ali num jogo de vulnerabilidade. Estávamos todos ali numa lógica de despidos de preconceitos, não é? E a falar sobre o que custa a vida e o medo que temos de que ela seja de facto um sopro, não é? Sim. E pronto, e parte muito, e eu não me canso de falar e estou-me a borrifar, da perda do nosso grande amigo, não é? Yeah. Porque Tiago. foi o Tiago que me ensinou que a vida é um sopro. E portanto, eu acho que em cada projeto que eu me coloco, há uma espécie de uma homenagem também a ele próprio, porque deu-me aquilo que eu se calhar não ia aprender sozinho, não é? Se não tivesse passado por essa experiência muito infeliz. Então vou aqui andar para trás um bocadinho, pode ser? Estávamos a falar do podcast, não sei se querias mais alguma coisa. Queria perguntar, como é que surgiu a ideia de podcast? Foi um lugar de, tenho que arranjar um projeto novo, o que é que eu vou fazer? Agora há podcast torto e direito, vou fazer um podcast. Eu sei que tu és um gajo que conheces muita gente, não é? Só um tipo que conhece muita gente consegue fazer um podcast, trazer tantas pessoas conhecidas para o seu podcast. Portanto, como é que isto surgiu? Olha, surgiu depois do primeiro espetáculo, não é? Que eu tinha uma homenagem ao Tiago no final, não sei se Claro estás que recordado, sim, não é? claro que sim. E tinha uma frase qualquer chave no final que era relacionada com isso, de não há tempo a perder, a vida está a passar. E então muita gente no final dizia, gostei muito do espetáculo, mas obrigado por aquela mensagem. Aquilo está-me a dar uma motivação para de facto encarar a vida de outra forma. Depois eu disse, e se nós falarmos mais disto? E se as pessoas que são artistas, que eu acho que são as pessoas que muita gente, quem é artista tem que gostar mesmo de ser artista. Porque ser artista, em Portugal, é quase um masoquismo. Então, quando as pessoas são artistas, Uma incerteza constante. é porque estão mesmo, exato, é porque na precariedade, nisso tudo. Então, quando ela, e recebem mal, pronto, enfim, mas isso dava outro podcast inteiro. Mas o que é engraçado é perceber a perspectiva dessas pessoas, porque o artista, normalmente, para já tem uma profundidade emocional grande e depois tem, de certeza, uma consciência do tempo. Às vezes, não sei, mas pensava eu,
maior do que as pessoas que estão naquela roda de hamster em outras profissões onde... Em que sentido? Tem Tem noção que está a passar rápido e isto é para aproveitar? Tem noção que, pá, eu estou cá, tem que ser artista, é o que eu sinto e não vou evitar e não vou trabalhar para um escritório das 9 às 6 e ponto final. Só porque me dá estabilidade. Não tenho nada contra as pessoas que trabalham 9 às 6 no escritório. Sim, claro. O que eu tenho contra ou não, eu tenho pena e gostava que fosse diferente, é das pessoas que não conseguem fazer aquilo que gostam. Que me parece ser a esmagadora maioria. Sim. E depois, como tinha nascido com um sopro, não é? E como o tema da morte também andou sempre presente nas constantes vezes em que se fala do coração e ser o órgão vital, e eu saber que tinha que ser operado ao coração. E já tinha sido, porque isto foi a construção, não é? Portanto, na altura do espetáculo já tinha sido, sabia o que tinha passado e que tinha perdido pessoas na enfermaria ao meu lado. E isto tudo junto, disse, vou falar sobre isto. Vou, através das pessoas mais conhecidas, que têm muito mais força na mensagem do que eu próprio, que ninguém me conhece, eu vou querer ouvi-las falar sobre elas, mas fechar sempre com o mote de a vida para ter um sopro. Para quê? Para que aquelas pessoas também explorassem esse tema e explicassem porque é que não perdem um único segundo a quererem fazer aquilo que verdadeiramente gostam. E o podcast funcionou muito bem. Eu acho que há uma cota à parte, obviamente, pela qualidade do podcast em si, das conversas, etc. Mas sou completamente honesto para te dizer que ele cresceu muito mais do que outros, porque os convidados, de facto, Sim, isso é natural. como a Bumba na Fofinha, E tu fizeste um o bom Marco, trabalho também. Vamos lá. isso Também conta. correu bem. E o mais importante para mim também era acabar as conversas e receber o feedback dos convidados, não é? E eu sei que obviamente ninguém te vai dizer, Rui, não gostei de estar aqui, vou embora. Mas, Sim. regra geral, e pareceu-me honesto, lembro inclusive que o Marco estava para estrear a Nespera no Cu na Mel Arena e andava muito estressado e saiu de lá a dizer, Rui, fez muito bem vir aqui, relaxei finalmente um bocadinho. Saiu levezinho. Saí leve e isso deixava-me super contente. Tu gravavas durante quanto tempo? Aquilo era sempre de seguida, não é? Aquilo era uma horinha, mais ou menos. Era 1 hora, quase todos os episódios 1 hora. Foram 4 meses de gravações, 3 seasons de 8 convidados. De 8 a... De 8 a 6. Muitas horas ali. 6 convidados. 6, 12, 18. Foram 18 convidados, é verdade. Vai continuar a chamar-se Sopro, mas é Vai uma nova continuar, temporada, vai mas vai continuar. só A nova mudar um temporada, bocadinho o tema, não é? não vou estar no mesmo estúdio. Vou variar, vou fazer uma coisa mais leve, mais diferente, com menos gear técnico, porque acho que na realidade, e nós falávamos disto antes de começarmos, não me interessa tanto a forma, interessa-me muito o conteúdo. E eu acho que o que tu ganhas nas tuas conversas é isso, é o conteúdo que tu trazes, o conteúdo que os teus convidados trazem, a forma como a conversa cresce, e não tem que ter 3 câmaras, iluminação XPTO, estúdio, isolamento de som, não estou a dizer que não é bom ter isso, mas não é neste momento a prioridade, Sim, não queres... muito menos quando eu não tenho sequer um patrocinador agora para recomeçar. E, portanto, quero recomeçar e depois logo ver como é que corre. É difícil arranjar patrocinadores? Muito difícil. Ok. Eu nunca passei por esse processo. Eu comecei isto de uma forma, como tu vês, super simples, Sim. com a perfeita noção que isto, se não for hiper simples, eu não vou avançar. Não, eu tive... Vai ficar pelo caminho. Só comecei a ter abordagens na 3ª season. Tinha um patrocinador principal que era a Moment, uma agência de eventos. Eu vi. Na primeira season tive a Therapist, o restaurante. Depois, a seguir veio uma proposta melhor da Koala, que tinha refeições preparadas e gelatinas biológicas, vegetais. Tinha uma série de produtos, leite de coco e não sei o quê. Para mim era muito importante que as marcas fossem sempre portuguesas. Nada contra a globalização, mas dava-me um certo gosto. Até porque estávamos a entrevistar artistas portugueses, não é? E deu para fazer aquelas 3 seasons. E pronto, e agora é preciso continuar essa procura, porque as marcas também têm budgets limitados. Não podem estar um ano inteiro, a não ser os podcasts muito grandes e em que o budget quase que supera o budget de mídia para TV, não é? Mas isso são muito poucos. E se tu fores a ver, há muito poucos podcasts com patrocínios. São só aqueles que têm muito mais seguidores. O facto de tu agora na nova temporada vais reduzir um bocadinho a carga de produção, Certo. também no teu caso não faz muito mal, na verdade, porque queres-te focar no conteúdo, mas tu também já tens audiência. Portanto, no início, especialmente no início, eu acho que é muito importante ter um look muito profissional, uma grande pinta logo para atrair mais as pessoas, não é? Acho que é uma coisa boa que no teu caso, com os teus convidados, não era assim tão importante, mas quer dizer, não me choca agora fazeres uma coisa mais simples quando já tens audiência também lá, ou não? Não faz pensei sentido. nisso ainda. Mas acho que encaixa bem, é mais difícil crescer
com conteúdo Sim. em que estás a entrevistar pessoas Sim, dentro da área da espiritualidade, pessoas que são Sim. geralmente conhecidas, não é? Sim. Tendo em conta que tu já tens audiência, não é? Uhum. Também torna-se mais leve Sim. poderes fazer isso. Mas, por exemplo, a audiência também é relativa. Eu tenho 7.000 subscritores, também não é assim uma loucura, não é? Eu tenho para aí 10. Está bem? Mas eu lá. Natural, mas são Não estás a coisas convidar o diferentes. Rui Malvarez, isto não está a seguidores, tens que arranjar alguém melhor. Não, mas eu não estou a fazer isto. Mas é o para Marco para seguidores. virar um passeio, o Marco traz os cães dele. Não, isto é com o tempo, Mas concordo, sim, é muito mais fácil. Embora Sim, haja diz. coisas sem grande nível de produção que ficam bem feitas e que não é preciso... Há coisas muito bem feitas, com produção, com cenários incríveis. O vídeo é muito importante no Mas podcast. queres um cenário melhor que este também? Não, claro que não. Isso é incrível. E a gente já está ao pé de Belas Clube de Campo, acho eu, entretanto. Já vamos voltar para trás. Não, é lindo. Olha ali, podemos ir jogar golfe. Pois é, aquilo mesmo, Belas Clube de Campo, deve ser ali. Então chegámos finalmente àquela parte em que eu vou fazer a pergunta que interessa neste podcast. Que é, então, para ti, que és um gajo já com muita experiência nisto, hiper criativo, já teve a sua produtora, já teve 4 seasons do podcast? 3. 3 seasons do podcast, vais para a 4ª. O que é que eu faço com isto, amigo? Com a minha GoPro aqui a passear com pessoas, o que é que eu faço com isto? O que é que tu achas? Para onde é que achas que eu devia ir? Eu acho que em primeiro Como é lugar, que tu vês isto a acontecer? a pergunta que tens que responder é: o que é que isto te faz a ti? Não é? E eu agora faço-te essa O que é que pergunta. me faz sentir? Sim, o que é que isto te faz a ti? Uau! Não era isto que eu estava à espera. Querias o quê? Tens Então, consultoria de O borda? que é que isto faz? As consultorias obrigam a perguntas Então também. bora lá pagar isto. Há bora lá questões. pagar isto. O que é que tu sentes quando estás a fazer isto? O que é que estás a Sinto sentir? entusiasmo, sinto aprendizagem, crescimento, sinto um lugarzinho também, não querendo entrar muito por aqui, mas acho que sim, quero ser vulnerável e verdadeiro, um sítio de protagonismo, Certo. de ser visto, como eu sou, Certo. de me mostrar como eu sou e de ter uma sensação que as pessoas me veem, não sei porquê, mas isto traz-me Claro. Alguma coisa e positiva? é natural, senão não estarias a fazer nem a filmar. E estás satisfeito com o que já fizeste até agora? Gosto muito do antes, até agora estou super satisfeito, estou a crescer, já sinto, este acho que é o 4º que eu estou a gravar, 4º ou 5º, e sinto que já aprendi muita coisa, o que é ótimo, sinto este crescimento. Sinto uma sementinha de que isto pode vir a ser o meu futuro, de alguma forma, ou este pode ser o começo de um novo futuro, Boa. fora da fotografia, ok? E isso traz muita pica e muito entusiasmo, porque quero descobrir então o que é que será. Percebes? Que vejo este crescimento que eu estou a ter, de falar com uma câmara, de estar com pessoas, de gravar na natureza, o que está aqui a acontecer é uma coisa que eu há 1 ou 2 anos atrás nunca passava pela cabeça a fazer. Esta é incrível, isso é tão bom. Portanto, estou aqui num sítio em que sinto que cresci, não sei se respondi à tua pergunta, mas e que é isto, não sei que mais é que isto me está a trazer, ainda estou a analisar, estou a tentar perceber mas já o que é está aí isto. muita coisa. Sim. E para responder, para ser eu a responder à tua pergunta, quando tu respondes à minha... Falando de mim, não é? Não é as Exatamente. coisas que posso trazer ao público, também há essas, mas falando para mim, Certo. não é? E quando tu falas disso, o primeiro objetivo, ou a primeira coisa que isto deve ser, já está definida, que é um lugar de prazer, um lugar de superação, um lugar de conquista, um lugar, percebes? Isso Sim. tudo que tu disseste, um lugar que almeja também outro tipo de coisas que fazem parte dos teus objetivos, portanto isso está tudo certo. Portanto, o que é que isto pode ser? E quando tu me perguntas o que é que isto pode ser, ou quando vamos trabalhar estrategicamente um produto e pensar, vamos posicionar isto como, isto vai para onde, para onde é que pode ir, etc. Eu acho que o mais, e eu vou dizer que eu também penso nisso no que toca aos meus projetos e nomeadamente ao Sopro, que é, isto é o podcast do Rui Vaz Franco e não precisa de ser mais nada. Mais nada. Porque quando as pessoas tiverem acesso ao conteúdo, elas ou criam ou não criam uma conexão com aquilo que tu estás a fazer. E se criarem conexão com aquilo que tu estás a fazer, tu és o próprio produto. Sob a forma de podcast. Também és um produto sobre a forma de fotografia, também és um produto sobre... Ok? Sem a conotação negativa que às vezes traz para os produtos. Portanto, se tu estás a ser tu próprio, se
te preocupas em ter conversas interessantes, que trazem temas relevantes, que ajudam as pessoas também a chegar a mais sítios, mas também a ti próprio. E esta forma que tu fazes, que é diferente, estamos a passear, que é a tua forma, daqui de hoje para amanhã pode ser à beira de uma fogueira, o que tu quiseres, mas se já é magnética, então não precisamos de construir nada, nenhum atributo, para além daquilo que é a tua própria verdade, que é tu a conversar com pessoas. Portanto, na tua opinião, isto é a perfeição para mim. Estou a brincar. Não, neste momento Não, mas é o que exato. Neste momento E se calhar não há por isso nada. é que eu me sinto tão bem a fazer isto. Exatamente, porque se tu vais dizer assim, isto é um podcast sobre mudar de vida, já condicionaste as tuas perguntas todas. Exatamente, já está. É aquele o tema, por isso é que me perguntam É sempre, aquele então, mas qual é o tema? Exatamente. Não tenho Tu tema. vais, não, tu vais dizer, isto é o meu podcast, não é? Isto é o podcast do Joe Rogan, como falámos há pouco. Não é um gajo que eu adoro, mas pronto. E estamos aqui a dar muita publicidade. Este é o podcast de quem quer que seja, percebes? Da Bumba. A Bumba faz o Fuso. O Fuso não tem nada, o Fuso é ela a falar de coisas que lhe apetece, não é? E isso é ela própria. E as pessoas seguem porque é a Bumba a falar. Aqui é o Rui a conversar. E acho muito bem que coloques, do ponto de vista de mensagem, o ênfase que isto é uma conversa. Porque quando eu comecei o Sopro, e isto também foi por culpa de estar a entrevistar pessoas conhecidas, cada vez, ou várias vezes em que eu dei a minha opinião sobre determinados temas, em que eu dizia, olha, pois, eu também quando fui para o palco, imaginem com a Bumba, também senti aquele nervoso miudinho que te leva à casa de banho 3 ou 4 vezes, não sei o quê. Depois há aquelas pessoas que automaticamente, que são aqueles haters gratuitos, vinham dizer, olha, um entrevistador a falar sobre ele próprio, nós não estamos aqui para ouvir o entrevistador. Eu pensava assim, isto é o meu podcast, não posso falar sobre mim próprio. Porquê? Porque as pessoas acham que aquilo é uma entrevista como ipsis verbis as entrevistas que elas veem na televisão. E não é, isto é uma conversa. E as pessoas vão à partida à procura de um defeito. É, sempre. Tu podes falar de ti, eu falo de mim e está tudo certo. E isso é o conceito de um podcast, é uma conversa. Portanto, acho que respondi à tua pergunta. Isto é o teu podcast. E o que as pessoas vão gostar de ver é aquilo que é genuíno em ti. Maravilha, gostei muito desta tua opinião sobre este tema. Faz-me sentir feliz porque fico ainda mais com certeza que estou a fazer a cena certa. Exatamente. Porque estou a fazer mesmo a cena certa, estou mesmo a gostar disto. Exatamente. E nós temos muito este hábito de tentar rotular as coisas. Epá, as pessoas dizem, tu és stand-up comedian. Porque, e eu não sou stand-up comedian. Olha, primeiro porque quem só faz stand-up da vida, eu acho que é uma ofensa dizer que eu sou, porque há malta que faz stand-up de uma forma incrível. Fizeste. E pronto, eu fiz um bocado de stand-up num projeto autoral, onde também tive alguma dramaturgia, percebes? Onde escrevi um livro, não sou escritor, percebes? Que eu não faço da vida. Dizer que eu sou escritor é ofender o João Tordo, é ofender o Walter Ugumem, é ofender o Gonçalo M. Tavares. Estás a perceber? Então bora lá despir todas estas coisas que tu fizeste e que estás a fazer agora. Então o que é o Rui? Lá na essênciazinha, o que é? O Rui é um criativo. O que é esta energia que tu és? O que é a tua energia? A minha energia é uma energia criativa. O Rui é uma pessoa que coloca a sua criatividade ao serviço de um público, sob várias formas. É um autor. Eu vivo bem com isso. Obviamente, quando vão para o LinkedIn, então, Rui, tens lá guionista? Escrevi guiões de filmes a minha vida toda para publicidade, é normal que tenha lá isso, porque viver da arte não é simples, eu não consigo viver só de espetáculos, eu continuo a fazer trabalhos para marcas, eu continuo a fazer coisas por fora que eu não comunico porque não é como eu quero que me vejam hoje em dia, percebes? Embora tenha orgulho do trabalho que tenho feito com outras agências, está tudo certo. Mas eu não preciso de um rótulo, estás a perceber? E o que eu quero é que, olha, que uma pessoa diga, olha, aquilo é um projeto do Rui Malvarez fixe, olha, então aquele projeto vai ser, de certeza, emocional, porque o gajo é muito emocional, ele vai muito ali às entranhas das suas dores. Olha, o projeto há de ser muito autobiográfico. E isso é fixe, porque eu identifico-me um bocado com a forma de estar na vida do Rui, portanto, com o percurso dele, com a forma como ele superou os obstáculos, portanto, eu quero ir ver, percebes? Agora, eu não quero que seja, é um projeto do Rui, isso vai falar sobre sexo. Estás a ver? Ou, é um projeto do Rui, vai falar sobre, sei lá, orientação política. Eu não quero isso. Eu posso falar sobre orientação política num sketch, eu posso falar sobre sexualidade num sketch, com tudo o que são o respeito pelos valores que para mim são essenciais. E isso é uma grande luta. Eu sou uma pessoa de esquerda, não tenho problemas nenhuns em dizer, e eu estou muito pela igualdade de género, eu apoio muito as pessoas que não conseguem hoje em dia expressar-se por uma questão de preconceito. Sou completamente contra a visão que a extrema-direita tem sobre o mundo. Portanto, agora, não faço bandeira
não quero ser um ativista, mas também não posso, naquilo que crio, e não quero ir contra aquilo que são os meus princípios. Portanto, isso tudo faz parte daquilo que é o Rui Malvarez. Parece um jogador de futebol, não é? Falar o Rui é isso, o Rui é aquilo. Ouve. E tu a mesma coisa, não é? O que, por exemplo, vou dar um exemplo muito objetivo. Eu tenho uma parte no espetáculo em que eu falo sobre um date, ou que falo sobre uma tendência homossexual, brinco um bocado com isso, mas nem nome próprio, ok? Uhum. E depois penso, como é que uma pessoa que escreve... Boa música. Como é que uma pessoa que escreve um livro sobre inclusão depois pode brincar com características físicas de outra pessoa? Não é? Sim. Nesta questão do date que estou a falar, por exemplo. Sim, sim. Ou dizer que é uma pessoa que tem mais trejeitos homossexuais, ou o que é que seja. Nesse contexto, é muito importante nós termos uma sociedade que tem os horizontes abertos e consigamos distinguir aquilo que sou eu enquanto escrevo um livro para crianças, para aquele público, com aquilo que eu acredito, em que eu acredito sobre inclusão, e quando estou a fazer comédia, em que estou a brincar com uma situação em nome próprio, na primeira pessoa, portanto não estou a julgar ninguém, estou a falar de coisas que eu senti, que eu vivi e etc, mas que não estão a ser preconceituosas, porque fazem parte da comédia. Obviamente que eu tenho pruridos e há coisas que eu não vou falar em comédia, mas também não podemos viver numa lógica agora de preto ou branco, não é? Em que de repente, se tu falas e dizes qualquer coisa sobre aquela pessoa é mais gorda, de repente cai tudo em cima, porque então mas o gajo escreve um livro sobre inclusão e está a falar mal, está aqui a classificar uma pessoa quanto à sua fisionomia. Epá, calma, cada coisa tem o seu contexto. Agora, nunca vai ser um discurso, obviamente, não vou fazer um espetáculo só a gozar com gordos, não vou fazer um espetáculo, não faz parte de mim. Mas às vezes numa conversa, numa descrição, naquilo que acontece na vida, se nós começamos a filtrar tudo, podemos cair no erro das tantas, começar a utilizar uma censura muito grande face à comédia. Não consegui dizer nada. Mas obviamente que tenho muito cuidado e quero ter a capacidade de não ter que fazer comédia com base naqueles clichês que são muitas vezes utilizados, não é? Sim. De qualquer maneira, não pode ser uma regra, pode ser apenas um cuidado meu, não tem que ser uma regra, porque eu acho que se isso for assim, então nós não estamos a perceber que a comédia é para fazer rir. A comédia não tem nenhum papel transformador. Sim. A comédia não tem um papel transformador, a comédia tem um papel de, naquele momento, naquela hora, tu saís de lá com um sorriso na cara porque achaste piada. É riste, sentiste bem. Dar gargalhadas. Como é que é o processo? Eu não escrevo. Como é que é o processo de escrita? Qual é? Tu tens que andar com um bloquinho atrás, tens que andar a apontar as coisas que acontecem no dia-a-dia, sentas-te para escrever a uma hora. Como é que é isto? Eu não faço a mínima ideia de como é que se escreve, seja o que for. Porque eu escrevo e-mails, amigo. E-mails E hoje em dia já postas. podes pedir ao ChatGPT para te escrever por ti, se quiseres. Exato. Olha, o processo de escrita é que cada pessoa tem o seu processo, não é? Eu não vou dizer que há aqui um processo standard. Para mim, e a conclusão que cheguei, e demorei algum tempo para chegar lá, é que o processo tem que ser para mim tão rotineiro quanto um trabalho das 9 às 6, como falávamos há pouco. Não tens que estar à espera da inspiração, não é? Isso para já não existe. Agora, existe obviamente momentos em que tu estás no teu dia-a-dia e vem uma ideia à cabeça e bate certo com aquilo que tu estás a trabalhar e de repente escreves a ideia no telemóvel. As notas do meu telemóvel são o meu maior auxiliar de memória que eu utilizo hoje em dia. Mas não tens um estado de espírito que, de uma forma mais comum, tu sentes quando estás nesse estado de espírito te chegam mais coisas? Te chegam mais ideias? Aqueles dias estás mais alegre, os dias estás mais em baixo? Não há nada... Depende, se tu tiveres... Eu acho que, por exemplo, se eu estiver muito mais animado e estiver num mood positivo, tenho mais facilidade em escrever comédia do que se estiver deprimido, embora a comédia parta muitas vezes do sofrimento e da dor. Exatamente, e fazer piadas disso, não é? Sim, mas o meu processo de escrita é muito simples, eu tenho que fazer sempre um trabalho sobre mim e sobre o meu corpo, ou seja, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que estar bem disposto, eu tenho que meditar se for preciso, sentir-me espiritualmente bem e sentar-me a escrever. Isso é obrigatório. Quando me levanto de manhã, a primeira coisa a fazer, seja o pequeno almoço primeiro ou depois, é fazer exercício. Porque isso dá-me uma leveza e uma capacidade para escrever e uma motivação que eu não tenho se não fizer. A partir daí, é trabalhar. Se é preciso fazer investigação, faz-se investigação. Se é preciso ver referências, vê-se referências. Se já tens ideias para escrever, começas a debitar as ideias. E depois, quando te sentes num processo de bloqueamento, podes procrastinar um bocadinho também, não faz mal nenhum. E sentar no sofá e ver um bocadinho de uma série. Desbloquear, não é? Tentar desbloquear, exatamente. Okay. Agora, eu não acredito nessa coisa do eu sou eliminado à noite. Eu sou eliminado quanto mais limpo tiver o meu cérebro.
Portanto, o que eu tento fazer com o mais exercício, com a disponível. meditação, com isso tudo, é deixar o meu cérebro mais limpo, mais livre, sem... Por isso é que, eu cá estou a dizer isto, mas acontece-me por acaso uma coisa mais frequentemente, que é, vem muitas ideias no momento em que me deito, à noite. Quando, Porque ou parece quando que- estás quase a adormecer? Sim, quando está tudo escuro, já no quarto, estou pronto para adormecer, vêm sempre ideias aí, mas sempre. Porque parece que é quando a cabeça está mesmo livre de Depois tudo o lembras resto. delas ou tens que escrever? Escrevo logo no telefone, Logo, não é. tenho hipótese. Não Depois há a desaparece, mínima não é? hipótese. Desaparece. Eu posso até tentar memorizá-la e dizer isto amanhã não me posso esquecer e não. E perco por completo a ideia. Portanto, escrevo muitas vezes, que é uma coisa que me chateia mesmo, já estou deitadinho, tapadinho e lá tenho que ir ao procura do telefone e escrever, acender a luz, enfim. Portanto, sonhas o processo também? é este. Eu sonho todos os dias. Estou a dizer, se sonhas com o trabalho, com a escrita, com o não criar... Muito, não muito. Eu tenho sonhos muito estranhos, todos os dias. Sonho todos os dias, lembro. Nós todos sonhamos todos os dias, acho eu, Sim. mas lembro-me dos meus sonhos Sim. todos os dias. Uau, ok. Eu Todos não. os dias. E se dormir a sesta também. Pronto, não sei que explicação é que isto tem, não sei se é cansativo Já te chegaram ou não. ideias dos sonhos? Não. Hã? Já. Engraçado. Já, mas não consigo estar num espetáculo e escrever um espetáculo e virem-me ideias para o espetáculo que nunca me aconteceu. Mas já me chegaram ideias nos sonhos, já. Há sonhos que se eu contasse a Gina, não, íamos rir muito, mas depois eu conto em off. Então no dia a dia, as coisas. Tu tens que estar desperto. Tu sabes, Muito, ok, eu estou a escrever para um espetáculo. Portanto, tu acordas de manhã e estás tipo, ok, eu tenho que ligar aqui o interruptor para estar atento. É assim que eu imagino. Tenho que estar muito atento às coisas que acontecem no dia a dia para perceber o que é que pode ser cómico aqui. Sem de onde é que eu dúvida posso. alguma. Tens de estar sempre com esse Sem dúvida com o alguma. botão ligado. Tens de te Na obrigar a manhã- isso. Não é? Exatamente, desde que eu comecei a escrever Mas com é uma mais coisa frequência- positiva, não é? É uma coisa coisa. positiva. Essa pesquisa deve ser interessante. Sim, só que não Estar tens. atento. Estás sempre a observar. Tudo parte da Exatamente. observação. Estás Então a sempre a observar. comédia parte muito da observação e depois da capacidade de tornares a observação insólita, incongruente, fazes o contrário, é assim, dá para fazer. Mas eu acho que tem muita... Tu és tanto, para mim, melhor escritor do ponto de vista daquilo que é a capacidade de descrição, de transportares a pessoa para a realidade da tua escrita, quanto melhor observador fores. Obviamente depois há mais coisas, quanto mais leres, não é? Quanto mais coisas diversificadas vires, há todo um conjunto de coisas que te dão ferramentas e arcabouço para tu conseguires escrever. Agora, a observação, eu adoro observar o comportamento humano, adoro observar, e estou sempre a observar. O que é que traz? Traz-te um sentimento de alerta constante e raramente te deixa desligar um bocado até quando estás a fazer alguma coisa, a não ser que estejas na natureza sozinho. Portanto, eu hoje já passaram por aqui pessoas a correr, eu já tirei algumas ilações de algumas coisas engraçadas que vi, desde aquela que passou com a música, da outra que passou com os cães. Vês curiosidades nestas Vês coisas, não é? curiosidades Muito nessas observador. coisas, não é? Pois, não há outra forma de fazer. No tu dizes bom dia, as pessoas não estarem disponíveis para dizer bom dia, porque não estavam à espera que alguém fosse dizer bom dia. É muito engraçado estar sempre nessa observação, mas também às vezes é cansativo. Sabes que, da mesma forma como a certa altura da vida de quase toda a gente querias ser rockstar, acho que toda a gente que já viu comédia ao vivo, já teve, toda a gente, ou quase toda a gente, já teve aquela sensação de bolas, eu curtia mesmo fazer isto também, estar ali, fazer toda a gente rir. Está tudo a partir-se a rir porque eu disse uma piada. Deve ser uma sensação incrível de sentir. Portanto, também tenho esse bichinho. Não digo que vou seguir isso, até porque não tenho capacidades para isso, mas Porquê? tem esse bichinho. Não Epá, sabes, porque não tens. não sinto que tenho o dom da palavra, que não sei escrever, que não. Entendes? Mas isso são tudo bloqueios que tu Mas tens é um em ti bichinho. próprio e colocas a ti próprio. São ok. Ainda por mais são crenças que tu já sedimentaste, tu estás a dizer isso com uma força que parece que são mesmo verdade. E isso é um trabalho que tens que fazer. Há 2 anos, como Claro, tu dizias, tens toda também a razão, achavas que não tens podias toda a estar em razão. frente a uma câmara a entrevistar alguém, e agora estás. Eu lembro-me de estar a gravar uma introdução ao podcast que nunca saiu. Então fui gravar sozinho só para me começar a habituar a estar à frente da câmara e de dizer várias vezes eu não sei porque é que estou a fazer isto, eu não tenho o dom da palavra, eu não sou nenhum entrevistador, mas realmente estou com muita vontade de fazer isto e vou fazer acontecer. Mas pronto, vamos ver o que é que vai dar. Não vai dar nada de especial, porque eu não sei falar, porque eu não tenho... Estás a perceber? Eu nunca li muito na Mas minha olha- vida, comecei a ler mais já em adulto. Quando era puto não lia nada. Sempre me senti muito limitado no meu vocabulário. Portanto, neste contexto, sinto que é uma limitação. Sempre foi. Eu percebes? não noto nada. Pronto, não noto nada e não é por ser teu amigo, estou a dizê-lo. E mais, e depois há outra coisa muito importante, não te esqueças que todas as ideias que tu cena. tu plantas na tua cabeça, não é? Têm tendência a ir crescendo. E, portanto, se tu continuas a pensar aí, não vais mesmo fazer comédia. Agora,
A única coisa que eu te digo, não vejo o porquê, e aliás, até é uma ideia, tu podes ser um excelente orador sem nunca ter lido um livro, ok? Porque tu podes apreender o dom da palavra e ele chegar até a ti, a capacidade retórica, através do visionamento de séries. Ou porque és um gajo muito atento às conversas dos teus pais, que eles tinham quando tu tinhas 6 ou 7 anos e estavas no sofá, eles a fumarem charuto e tu a ouvires. Ou porque gostavas de ler banda desenhada. Estás a ver? Não vamos construir aqui esta ideia que só é erudito para a escrita ou só é capaz de falar quem leu muito, porque isso não é verdade. Embora ler dá-te mundo, claro, como é óbvio. Claro. Dá-te a capacidade de compreenderes os arcos narrativos, a densidade das personagens, dá-te muita coisa. E obviamente conhecimento geral para poderes falar de vários temas, mas não é isso que está aqui em causa. Tu falas muito de storytelling, como é que isto entra aqui quando tu estás a escrever, não é? Estás a compor, estás a fazer o teu espetáculo, estás a criar. Imagino que tu vês muita coisa divertida à tua volta, vês muitas curiosidades que são beats, imagino que seja isso, não é? São Sim. beats que tu vês, ok, está aqui um beat, isto é esta coisa que eu vivi neste café com a senhora Diolinda, isto é um beat para o meu espetáculo. Como é que tu depois compões a coisa? Como é que isto acontece? Como é que tu crias ali um story? Como é que tu levas as pessoas na viagem do teu espetáculo para entregar as tuas mensagens? Onde é que tu metes esses beats? O que é que fica de fora? Como é que isto é construído? Isto para mim é um nevoeiro. Tu constróis uns beats eu, pelo menos, funciona assim, construo os beats por temáticas. Por exemplo, tenho muitos beats sobre o meu pai, tenho muitas piadas sobre o meu pai. Meto pai, pá, 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 pá. Mãe, pá, 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 pá. Adolescência, não é? Trabalho, pronto. E depois organizo da forma que eu achar que funciona melhor para o espetáculo, para tentar começar, se calhar, com uma forma mais forte para agarrar logo o público, depois ter, se calhar, umas piadas que não funcionam tão bem, mas que são boas para a história. Por isso é que, para mim, é muito mais fácil, ao contrário do que, se calhar, algumas pessoas sentem, é muito mais fácil fazer um espetáculo, um solo, ir para o palco, do que ir testar texto. Porque eu sou muito melhor, lá está, a tal consciencialização que eu estou a ter, como crença que tu também tens sobre ti, que não eras comunicador, não sei o quê, Não tá. e eu estou a fazer exatamente o mesmo, que é, eu sou muito melhor ali do que ali, pronto. Mas pronto, eu sinto mais à vontade a ir para o palco e fazer uma história de A a Z do que ir contar beats isolados. E então é uma coisa que eu estou a tentar desconstruir, porque eu acho que ir fazer comedy clubs e fazer este grind dos comedy clubs dá-te arcabouço depois para o palco, para o solo. Portanto, isto é um desafio que eu tenho. Claro, e Agora, imagino que tu tens os beats que não sabes como é que vão funcionar, tu mandaste de cabeça, né? Como disse a Bumba, não foi? Que tu, tipo, foste na loucura, mandaste de cabeça e vou direto para o palco e enchei o vilar e ir embora. Mas imagino que tu não tenhas bem, queres acreditar que vai tudo correr bem, mas tu não sabes bem se as piadas vão resultar. Não é? Exatamente. Como é que tu sentes isso no palco? Não é? Como imagina, não sei, eu acho a piada não funcionou. Como é que um gajo não gela? Podes Como é crer. que tu segues Depois, e caminho? depois elas mudam de sítio para sítio, não é? Há se calhar piadas no Porto funcionam melhor do que em Lisboa. Mas é verdade, isso é um grande risco. É um grande risco. E eu acho que sempre tive na cabeça que tinha uma noção mais ou menos do que é que ia funcionar. Tenho um dom qualquer que percebe. Mas o que é certo é que depois chego ao palco e da primeira para a segunda mudo muita coisa. Ok? Exatamente. Mas por acaso, até agora tive sorte, porque este agora, mesmo sem ter testado praticamente muito texto, correu muito bem. Agora já percebi, e o Guilherme Fonseca já me tinha dito isso quando eu o entrevistei, é uma lotaria. Pode correr muito bem como pode correr muito mal, e ele já tinha feito isso, já tinha ido para o palco 2 vezes, uma sem testar, uma foi excelente, outra correu muito mal. E portanto, se calhar testar é importante, e se calhar não, estou convencido que sim, mas o storytelling que tu falavas há pouco, de uma forma natural, depois assim, quando tens muitas ideias espelhadas e tens muita noção das ideias que tens lá, é mais fácil tu começares a organizá-las para o desfecho que queres. Ou seja, vou ter isto mais cronológico? Não vou. Vou ter isto mais por fases da minha vida? Vou ter isto mais por temas que são hot topics agora? E é muito giro, porque este último espetáculo, como culminava com a questão do meu pai, com aquela questão mais dura, eu tive essa capacidade de conseguir ir buscar a todo o texto atrás momentos que depois compõem o texto à frente. E foi isso que foi... É isso para mim que... Esta surpresa, este plot twist, que eu acho que torna o espetáculo mais interessante. Portanto, não é só um momento para distrair e para comédia. E isto aconteceu com muita naturalidade. Às vezes é um bocado de sorte também. Mas eu não houve assim muita premeditação.
nas coisas e acabou por funcionar, pá, que é porreiro. Eu acho Não há incrível nada como tu fazer. expor-te assim. Isto para mim já é expor-me aqui a olhar para uma GoPro, percebes? Mas num palco, quantas pessoas estavam lá no primeiro? No primeiro e no segundo? 350. 350 pessoas. Primeiro teste. 350 pessoas. Só ver o que é que acontece. E pronto, e é o que for, bora lá. Pá, isso é de Podes uma crer. coragem do caraças, não tem... Boa tarde. Eu acho que depois eu não tenho consciência muito... Eu estou a ser super Tu antipático. és um não digo boa tarde. tu és um gajo muito confiante. Eu não, exato, depois eu não tenho muita consciência disso. Epá, as pessoas estão a pagar 18 euros para me ver e eu estou aqui. Mas sabes que eu penso sempre, como eu fiz teatro, não é? Eu penso sempre na lógica do teatro. No teatro ninguém testa nada, não é? No teatro as pessoas ensaiam e exatamente. vão para o E vão palco. para o E se o texto palco, correr bem e a encenação estiver boa, as pessoas gostam. Bem, não há ali uma Agora- fase em que tem uma pré-estreia, uma coisa qualquer. Epá, não Em vai que mudar vão a nada. família, Não vai mudar não vai? nada. De Não? estreia ou a estreia para Eu não sei como é que solidária, funciona, que eles faço fazem ideia. muito, é na véspera da estreia oficial. Portanto, não há muito a mudar. Não muda nada. sim. Agora, é verdade que na comédia, e toda a gente que faz comédia e solos de stand-up, do Ricky Gervais ao Chapelle, a todos os outros, todos detestam. Portanto, quem está errado sou eu. Não vou agora aqui achar que estou Em princípio não contra a está, corrente. está tudo a correr bem, não está nada errado. Epá, tá, mas obviamente que Há podia correr sempre melhor. outras formas de fazer as coisas. E pode correr bem até ao dia, não é? Mas eu acho que sim, eu acho que testar não... Pronto, não. Agora, o que eu acho é isso, é que o meu texto isoladamente perde muita força, porque o texto, como eu sou uma pessoa de histórias, o meu texto, naquela hora de espetáculo, tem um fio condutor, que se eu for para um comedy club contar a piada isolada, ela tem, pá, pode ter muito menos força e dar-me uma percepção errada do potencial da própria piada. Como eu faço muitos callbacks ao longo do espetáculo, Ok, eu estou cá à frente e vou buscar coisas que já fiz Sim, atrás, aquilo sim. tem muita piada porque é um callback. exatamente. Agora, não há muito tempo para fazer callbacks nos comedy clubs, não é? Porque tu, quando testas, vais fazer o quê? 5, 7 minutos. Pois, É não é normal. nada. Exatamente. Mas pronto, mas de qualquer Mas maneira... quer dizer, o chapéu e essa malta não é 5, 7 minutos de certeza. Se Epá, quando eles acho vão estar lá... eu não tenho conhecimento suficiente, Imagino mas... que eles estejam lá. Sim, Sempre lhes sim, bem sim, se desaparecer, calhar não é? fazem mais É bem 10. diferente. Agora, repara, se tu escreves todos os dias, como dizia o Guilherme Fonseca, que algum comediante tinha escrito isto, eu não sei quantas semanas é que tem um ano, 50 e tal, não é? 52. 52. Se tu todas as semanas tiveres 1 minuto de texto, ao fim do ano tens um solo. Só precisas de 1 minuto de texto por semana. Agora tens aqui de estar para ter o melhor minuto, o minuto de ouro. É muito interessante essa perspectiva. Uau! Por isso é que há solos anuais. Está aqui outra coisa que é, uma coisa é tu escreveres, não é? Já escreves há muito tempo, já contaste muitas histórias. Depois há o Rui Performance, que apareceu entretanto. Agora de repente, pum, Que vem naquela parte do teatro que falámos não é? há pouco. Mas foi a única coisa que tu tiveste no passado, Sim. e só com 17 anos, não é? Na faculdade nós tínhamos uns prémios que usavam, era uma sátira aos professores e à faculdade. E eu fui escolhido para apresentar aquilo, lá pelo grupo de organização, eu também pertencia. Pá, e correu muito bem também. Eu imitava um dos seguranças de lá, caricaturava, e portanto eu sempre tive à vontade no palco. Pá, e tenho o bichinho de palco. Portanto, que eu no palco, desta vez... O que é o bichinho de palco? O que é essa emoção? O que é que sentes para se chamar um bichinho de palco? A emoção de te expores com a tua entrega, sem medos, e estás a usufruir. Quer dizer, eu estou feliz por estar aqui e à frente das pessoas e não estou preocupado se me falha texto, se não falha, o que eu estou aqui a entregar, percebes? E entregar analogicamente é muito diferente de entregar digitalmente, não é? Porque não há mudança. Correu mal, correu mal. Mas pronto, mas ter o bicho de palco é ter essa vontade de, através do palco, expor as tuas ideias de uma forma muitas vezes teatral, não é? Sem receio da figura que estás a fazer, por prazer. E como é que é esse processo de uma coisa que estás a escrever e a imaginar as piadas? Tu fazes algum tipo de performance tipo em casa ao espelho, para ver beats, é com alguém que está contigo? O que é que tu fizeste? O que é que normalmente é feito? Pá, o que eu faço é filmo. Continuamos na mentoria, já estou mentoria mais à frente. Não, filmo a mim próprio e vejo, é o melhor. Ok. Ponho o telefone num tripé, virado para mim, e estou a filmar. E depois é assim, há stand-up comedians... Isso é uma forma generalizada de fazer a coisa? Para mim, quer dizer, acho que sim. Acho que não há nada melhor que isto. Quando vais a comedy clubs, muitas vezes eles filmam. Sim. E depois que é para ver, entregam-te para exato. veres onde é que houve mais riso, onde é que não houve, etc. Porque às vezes quando estás na performance não consegues ter essa noção tão clara. Quando querias fazer o teu espetáculo e começaste a escrever e a treinar a performance e isto tudo, tiveste a estudar cómicos?
Tiveste a estudar o tema, andaste a ler livros sobre o tema, não? Ou dedicaste só à tua coisa com o que já sabias? Vi muitos solos. Ok. Vi Portugueses? muitos solos. Andaste de volta do Portugueses, quê? De quem? mas maioritariamente americanos. Então há assim 2 ou 3 que te inspiraram mais, seja por storytelling, seja pela forma como entregam as piadas. Sim. Quem? Quem e porquê? Estou curioso. Olha, o Tom Segura é um dos que eu Grande. gosto mais. Adoro também. Porque é um gajo que fala da vida, não é? É um gajo que fala da vida, da mulher, das coisas que acontecem, das experiências, de ter-se partido todo num dumping session. E eu gosto porque, sem ser muito teatral, é muito expressivo. Ou seja, não precisa de usar muito o corpo, Não, é incrível. mas tem muita piada. É incrível. Pronto. Gosto muito do Neil Brennan pela temática, muitas vezes, da saúde mental, porque o Three Mics, que é um espetáculo. Esse é aquele gajo magrinho, não é? Aquele magrinho, Acho ele que já era sei- guionista do Chapéu. Exatamente, já sei quem é. E portanto gosto muito de 2 ou 3 solos dele. Gosto muito do Chapéu, do seu estilo, é um dos melhores comediantes de sempre, não podemos Também adoro. fingir. Mesmo que às vezes traga temas que Sensível. já me chateiam um bocado, Sim, eu percebo. mas a forma como incrível, ele traz, o gajo é temos que grande perceber que é mestre. comédia. Sei lá, gosto de tantos. O Ricky Gervais já gostei mais, gosto mais de vê-lo hoje em dia, se calhar a apresentar a apresentar um festival, uns Oscars, uns Globos de Ouro, do que propriamente vê-lo em stand-up. O que tu achas de Bill Burr? Gosto muito de Bill Burr. Já devia tê-lo mencionado. Porque Tom Segura, Neil Brennan e Bill Burr é o meu top 3. Adoro o efeito corrosivo do Bill Burr. Há uma coisa que eu adoro no Bill Burr, é que ele conseguiu moderar-se mantendo o efeito corrosivo. Porque ele ao início era muito machista, Contra muito tudo. Sim, contra sim, tudo e contra sim. todos. E hoje em dia os solos deles estão mais... Mas conseguiu fazer isso, é verdade. E continua É a ser verdade. o mesmo gajo que te tira completamente do tapete. O gajo consegue ser mais consensual, Exatamente. mas ser corrosivo ao mesmo. continua lá a meter o pezinho no risco. Verdade. Não é? É muito Verdade. giro. Emily De- Wang, e de- para também falarmos de mulheres, também não ser Sim, injusto. sim. Também Adoro a conheço. Mariana Cabral, a Bumba fez um grande trabalho, tem feito um grande trabalho. Epá, eu tenho que começar a ver essa malta ao vivo, agora que já sei que vou ser stand-up comedian no futuro. Bom, não há nada como isso. Começar a Gosto muito do inventar Guilherme Fonseca, gostei muito do sol do Guilherme. O que é que eu vi mais? Ainda não fui ver o do Martinha, toda a gente fala muito bem, tive bilhete comprado e não consegui ir, nem ao do Martinha nem ao do Gel, porque estava nos dois, não consegui ir e tinha bilhetes. Mas há malta a fazer muito bom trabalho aqui. Eu vou ao Comedy Club em Lisboa ou outros sítios que agora estão a fazer comédia e vejo malta nova, muito boa. Eu gosto de mais densidade narrativa e menos, Mais e profundidade. menos piada mais- rápida. Pronto. E menos crowd work também. Há muita gente que faz muito bem crowd work e não é a minha cena, eu não tenho muito jeito para isso. Não sou um gajo de espontaneamente ter piada, sou um gajo de construir história, percebe? Pois é, também te vejo mais assim, claro. É de facto quem tu és. Desta malta toda, há assim alguém que tu tiveste estudado, a parte da escrita ou a parte da performance ou alguma coisa... A do algum Tom trabalho Segura, nesse- eu analisei muito a parte da escrita de Tom Segura, percebi muito os lugares que ele fazia, percebi muitas onomatopeias, outras coisas, brincadeiras, porque vi tudo dele várias vezes, Sledgehammer, sei lá, vi tudo. Mas para mim o mais importante antes do Fora de Tom foi ver muita coisa. Para sentir, percebes? E de facto eu depois vejo os meus vídeos e percebo a evolução da linguagem corporal do primeiro para agora, para o segundo, e mesmo assim vejo a quantidade de coisas que ainda há por trabalhar, sabes? Porque uma coisa é tu chegaste à frente do palco, outra coisa é tu recuares, outra coisa é estás a andar para o lado, outra coisa é estás a andar em frente, outra coisa é usares o microfone É tanta coisa, bola. aqui, outra coisa é pegares no fio como uma muleta, outra coisa é se tens ou não um ecrã com texto. Há muita coisa e, portanto, quando as pessoas dizem assim, eu gostava muito de estar ali porque é uma sensação muito gira fazer os outros rir, eu acho que as pessoas não têm noção do sofrimento que é estar ali. É muito. Eu juro-te. Eu já ponderei muitas vezes se eu quero continuar a ir para palco ou se eu prefiro só escrever para os outros, sabes? É o que eu digo, tu queres é o fim, tu queres a ideia e depois o fim. E quero o resultado final que é, passou bem a história, fixe, mexeu convosco, ótimo. Exatamente. Mas aquele processo, pelo menos até entrares em palco, tem que haver... Um amigo meu dizia-me no outro dia o seguinte: Isso é a hora da tu diarreia, tens né? que pensar assim, não são eles que estão lá por ti, és tu que estás lá por eles. Como se a dívida fosse do público para comigo e não minha para com o público. E ele diz que ele faz isto nos É um concertos, ele é músico, mindset e que isso interessante. melhora radicalmente o seu estado de ansiedade. Mas pronto, olha, tem sido uma jornada muito interessante e eu acho que
Nós não podemos tirar conclusões sem experimentar as coisas. Eu não tenho a mínima certeza ainda sobre se eu vou ter um trabalho mais rotineiro dentro desta área da escrita, de autor, se vou fazer coisas que se repetem mais vezes do que outras. Eu não sei ainda se vou ter isso ou não. Mas sei que quero continuar a testar para perceber onde é que eu me sinto mesmo verdadeiramente bem e onde é que faço de facto melhor, não é? Porque há coisas que faço melhor do que outras. Tu és de facto para mim um grande exemplo de coragem, meu. Estas coisas todas em que tu te metes. Assim de, bom, agora vou-me mandar para isto, bora, agora é fazer isto acontecer. Isso também com toda a dor que implica, não é? E o lado perverso que isso tem, que pá, incrível. há muita gente que não compreende, não é? É difícil de não e que procurar. acham que tu és um conforto. gajo perdido da vida, que és um gajo que não sabe Sério? o quê. Então não há. Tu? A sério? Sim, como tu Uau. não assentas numa coisa, como não te veem, como te, pá, houve a quantidade de gente que teve dificuldade em aceitar que o gestor da FIM, que faz filmes, que não sei o quê, de repente está num palco a fazer stand-up. Parece que não tens o crédito, sabes? Porque não vens daí. E vou-te dar um conselho, se fores fazer stand-up. É pá, eu estou a brincar a isto. Não, mas um dia se Estou a fores, milhas. pode estar a nascer aqui qualquer coisa. Sim, nunca se sabe. Vou-te dar um conselho, que é, nunca tomes como barómetro quem já te conhece. Acho que é, sim. Toma como barómetro quem nunca te tinha visto a fazer nada, nem como fotógrafo, nem como nada, e de repente vê-te, sem qualquer tipo de historial, de imagem pré-concebida sobre ti, e vê-te e diz, fogo, este gajo em palco está a fazer um bom trabalho. Porque quem te conhece, custa-lhes encaixar, porque tem uma imagem tua, As uma pessoas veem de definição uma tua, forma e não veem o teu crescimento. e não te conseguem encaixar ali. Não veem outra Tu versão podes estar a tua, fazer um não grande conseguem ver trabalho. outra versão tua, não é? Exatamente. Agora, estávamos a dizer que podia surgir aqui qualquer coisa. Eu nunca mais me esqueço que quando nós estávamos a conversar, tu ias fazer as fotografias do meu casamento e nós estávamos reunidos e tu estavas nesse processo de fazer fotografia, continuar na engenharia mecânica e não sei o quê, e eu te dizer completamente isto: pá, isso é mais dia menos dia, estás a 100% na fotografia e não podes desistir. Que é aí que tu vais ter que ser feliz. E tu, pois, mas eu ainda não sei se vou conseguir encontrar esse equilíbrio e a pressão da família e a pressão financeira e isso aqui. Se tu quiseres muito, isso vai dar ruim. Eu se fosse a ti, até já ia já de cabeça. Ih, pá, não me lembro nada disso, Eu mas lembro-me acho também. muito engraçado. Tu Me estás a lembro recordar também. isso. E é muito Uau. engraçado ver onde tu estás hoje, porque de facto conseguiste. Pá, isso é muito bom. Pá, para mim já Não é... estou a dizer que foi por minha causa, atenção. Estou a Não. dizer que eu já sentia que isso ia acontecer. Mas na sabe? verdade tudo conta. Na verdade tudo conta. Claro que não foi por tua causa, mas tudo conta. Exato. Vamos a ver, estas sementinhas que ficam, Sim, sim. não é? Esta perspectiva de alguém de fora que era quem tu eras, para mim. Exatamente. O mais difícil para mim, para mudar de vida da engenharia para a fotografia, o mais difícil de tudo, foram os meus pais. Foi a gestão emocional dos meus pais. O resto, é pá, tranquilo, então eu já estava a fazer mais dinheiro com a fotografia do que fazia com a engenharia. Portanto, era fácil fazer a transição. As pessoas dizem, várias pessoas me disseram ao longo dos anos, pá, que coragem que tu tiveste. Eu olho para isto e digo, mas qual coragem? Não tive coragem nenhuma. Para mim, coragem teria sido estar-me a dar a um trabalho que eu odeio, fazer uma coisa a vida toda, isso é que era coragem. Eu fugi daquilo que eu não queria, eu fugi do desconforto. Foi o que eu fiz. Portanto, eu não tive coragem, é isto para palco, é estar em sítios de desconforto porque tu próprio te metes lá, ninguém te lá pôs. Tu vais e pões-te, não é? E acreditas e queres fazer acontecer e podes inclusivamente errar, não é? E estás confortável com isso, não é? Que sabes que podes ter que passar por um processo mau. Correu mal, sim, agora vamos à próxima, mas vem sempre aprendizagens. Portanto, o difícil para mim foi essa gestão difícil dos meus pais quererem uma coisa para mim, não conhecerem, nem terem a capacidade, porque era impossível, eu percebo perfeitamente, mas vêm de um sítio completamente diferente. Claro, claro. Outra geração e tudo mais, de ver aquilo que eu via para mim, não é? Que para eles, em que eles iam perder completo controle naquilo que eu ia fazer porque eles não sabiam nada daquela área, não é? Portanto, isso é que foi difícil. Foi essa gestão. Nem sei de onde é que veio esta conversa. Mas, não, veio daí de eu me lembrar desse episódio de quando... sim, exatamente. Mas, e olha, tenho uma pergunta para te fazer, deixes? Com certeza. Isto é uma conversa, amigo. Então, manda vir. eu pensei nisto montes de vezes, pode ser um bocado absurdo, mas tem a ver com um gajo estar sempre com a cabeça a mil. Eu divorciei-me, não é? Tu sabes. Tu fizeste o meu casamento, foi um dia lindíssimo. Verdade. As fotos estão incríveis, foi tudo muito, muito bom. Como é que tu lidas depois de ter estado num lado emocional tão forte com aquelas pessoas, vê-las divorciarem-se? Tu que foste responsável por perpetuar o casamento, que é a imagem que perpetua aquele dia. Como é que tu lidas com isso? Custa-te, apesar de não teres propriamente uma ligação, sei lá, familiar ou às vezes de amizade com as pessoas, custa-te sentires isso
ou é indiferente porque compreendes que a vida também é assim? Epá, eu acho que é um processo rápido, acho que é isto, que é, quando sei, é tipo, oh, a sério? A primeira reação é, sério? Pois é, compreender que se separaram é por uma razão. Não é? E atenção, que não são metade, mas é quase metade, ou lá, diria, entre 30 e 40% dos casamentos que eu já fiz, Já não conforme a média que todos conhecemos, as pessoas já não estão juntas, portanto. Mas, ou seja, primeiro é aquele choque inicial, especialmente em pessoas como tu, que eu gosto muito, não é? E que criámos uma amizade, embora não estejamos ainda muito próximos. A maior parte das pessoas, oh, que pena. E depois vem a compreensão, epá, é o que é, está tudo bem, eu quero que as pessoas estejam felizes. Portanto, há ali um bocadinho de dor também, de ego, então, aquele propósito de deixar as fotografias para a família, se calhar as pessoas já deitaram o álbum para o lixo. Estás a ver? As pessoas já deitaram as fotos fora. Portanto, isso não me agrada. Mas então o que é que eu vou fazer? Não me vou debruçar sobre esse tema. Claro, até porque não é um tema teu, mas é engraçado perceber a tua visão, tendo em conta que foste uma pessoa essencial no casamento. Não, obrigado, amigo. Não, acho que sim, acho que os fotógrafos são de uma importância incrível. Deixar a memória, claro que sim. Foi uma das coisas que me dava muito foco, muita vontade de fazer também, ou pelo menos agarrei-me a isso, da importância que tinha para mim, este legado que eu vou deixar a tantas famílias, a tantas crianças que estão por nascer, ou tantos adultos que estão por nascer, netos, bisnetos, um legado que foi a forma como eu vi aquelas pessoas e como eu contei aquela história. Isso é muito Portanto, também vejo isso de uma forma... Percebe? Portanto, como eu tenho esta visão de propósito naquilo que eu faço que não tinha na engenharia, naturalmente, quando as pessoas se separam, me vem um bocadinho de dor... Boa tarde. Me vem um bocadinho de dor caraças. Estás a ver? Está ali o meu trabalho e aquilo agora já não serve para nada. Ou as fotografias que eu criei agora são um ponto, provavelmente, de dor. As pessoas já não querem olhar para aquilo nunca mais. Pronto, e é o que é. E está tudo certo e bola para a frente. Pronto. Caro amigo, estamos a chegar ao fim deste magnífico podcast. A parte mais difícil foi, de facto, pagar este cenário, que é um cenário que está sempre em movimento. Nós não parece que estamos a andar, mas não, nós estamos parados, o cenário é que está a mexer. Portanto, foi muito caro fazer isto acontecer, sem patrocinadores. Portanto, na verdade, o que eu quero dizer, eu sou mesmo muito, muito rico para pagar isto. Os figurantes que tivemos, portanto, malta a correr, malta com cães, foi incríveis. Tivemos muita gente. Muito bem, pareceram muito naturais. Portanto, há milhares de coisas para falar contigo. Milhares. Temas que não abordámos, que nunca mais acaba, que já fizeste montes de coisas que eu tenho a aprender contigo que nunca mais acaba. Mas este podcast não pode ficar não podemos estar a gravar durante uma semana, portanto temos mesmo de terminar. Sim. Vamos ter a oportunidade, quando este podcast já tiver uma coisa como deve ser, eu volto a convidar e vamos falar sobre outros temas. E aí... para convidar ao Rui, tem calma. Não é para agora. Só tiveres mesmo a rasca. Quando isto virar profissional, quando isto for uma coisa a sério. Portanto, quero-te agradecer por teres vindo, fiquei mesmo feliz de teres aceito este convite de vir passear comigo. Gosto muito de passar tempo contigo, portanto foi uma ótima oportunidade de passar tempo contigo, é o que eu estou sempre a dizer, isto no fim acaba por ser uma oportunidade de eu ir passear com pessoas com quem eu quero estar e com quem eu quero ter conversas e aprender e evoluir, e aprendo sempre imenso. Portanto, obrigado por teres vindo, espero que tenhas gostado aqui da voltinha, deste formato um bocadinho não convencional e diferente, tiveste a andar aí a subir pedras e descer pedras e passar poças e tudo mais. Acho que faz muito bem. E é muito diferente e acho que torna a coisa também, quer queiramos, quer não, bastante descontraída. Isso é super... Não temos umas câmaras a apontar, umas luzes, sentar. É mais fácil, não é? É mais fácil. Também é mais fácil trazer vulnerabilidade. Também é uma ideia vencedora. Boa, obrigado, amigo. Portanto, vou-me despedir aqui da malta também. Espero que tenham gostado. Eu nunca sei fazer isto. Espero que tenham gostado. Fiquem aí para os próximos episódios deste podcast. Fica bem, malta. Obrigado. Até à próxima. Olha, mais figurantes. Mais figurantes.